O homem diz que ele é apenas um habitante do planeta Terra, um lugar Também. civilizado. Enquanto Realmente o velho sou cospe também. sangue, uma criança chama pelo velho CEO, falando que a mãe pediu pra que ele trouxesse isso pra ele. O velho agradece, comidinha a criança boa. coloca o pãozinho no chão e pede pra que ele melhore Ixi, e faça mais coitado. aquele tal sabonete. Com Como isso, assim? a menininha vai Tal embora sabonete. na devassa. Não tem sabão E aí? mais uma vez ele diz, eu sou um habitante do planeta Terra. Alguém Também. que veio de um mundo civilizado há 50 anos atrás. Ele não sabe como, mas ele veio parar nesse mundo esquisito. Ele estava a caminho de uma palestra junto com o pessoal da empresa quando eles foram levados por um deslize de terra. Pô, mas aí, Parecia que, coitados. obviamente, todo mundo tinha morrido, porém É ele... uma situação pra gente acreditável que realmente pode acontecer, porque é um deslize de terra, não tem o que fazer contra um deslize de terra. Só se for um carro muito rápido, aí dá pra acelerar, mas se depois ia bater com o carro, sei lá. Porque nem todas as pessoas estão habituadas a ir às velocidades extremas. Não tem como sobreviver a um deslize de terra, tem? Eles acordaram nesse estranho mundo, em frente a uma raposa gigante com 3 porra, caudas e uma tamanho cobra disso. de 2 cabeças. Ixi. Estranhas pessoas com poderes de voar sobre os céus. Aquilo o lembrava de alguma das novelas que ele lia de tempo em tempo. Magoado Mesmo Morim? ele, porém, tendo conhecimento disso... Meu ele nunca Deus, a imaginou careca do homem! Todos os colegas dele teriam uma vida bem melhor do que a qual ele levou. Criaturas conhecidas como Ué, sábios. mas aí também foste tu que não tentou, né? Pô, tem um mundo cheio de possibilidades, com conhecimento da Terra. Tu não, pô, dava pra fazer umas coisas. Se dava. apareceram do céu Ias ter de forçar tipo lá de fronteira? Ias, mas dava pra e fazer. ficaram impressionados com os talentos que os amigos dele tinham. E cada um deles foram levados para diferentes partes do mundo e dos céus. Naquele lugar só ficou ele e o diretor Kim. Por alguma razão, ambos tinham a esperança de que, como eles também vieram de outro mundo, algo especial eventualmente aconteceria com eles. Porém, o tempo começou a passar e eles perceberam, ele e o diretor Kim não tinham nada demais. Tudo que eles poderiam fazer era trabalho manual para sobreviver. 6 meses Justo. depois, o diretor disse que não ia conseguir continuar vivendo dessa forma. Juntando um pouco de dinheiro que eles ganhavam, ele comprou um livro de artes marcial básico desses que é vendido em qualquer rua. Veja, esse daí tá se esforçando, pô. Tá tentando evoluir. Não se contentou com a vida que tinha e tentou algo a mais. Além de trabalhar, tem que trabalhar mais, porque além de trabalho, não é por conseguir ganhar um dinheirinho extra e comprar um livro que as coisas vão se facilitar logo. Ele teve que se esforçar a treinar depois do trabalho. Então teve praticamente 2 trabalhos agora. Teve de treinar artes marciais e teve de fazer o treinamento não é treinamento corporal, é as construções que eu estava fazendo, para ser construção. Então estava fazendo 2 coisas trabalhosas que exigiam bastante do corpo, durante todos os dias praticamente. Então o cara realmente esforçou-se, não ficou contentado com a vida que tinha. Mas sim, faz sentido. Não estou dizendo que todo o país tem possibilidade de fazer isso. Estou dizendo que numa obra em que foste para uma outra existência, pô, acho que dá. Foste para outro universo, pô, dá para tentar. As regras não estão pré-definidas como neste mundo. Tem novas regras. Então Porém, acho que dá pra fazer. Em apenas 3 meses, ele masterizou o livro e se tornou um mestre marcial. Porra! Ele começou a trabalhar para a nação Evolução, e porra! aprendeu artes marciais mais e mais avançadas. Mas regenerar o cabelo não consegue, né? Aí complica. Em pouco tempo, ele se tornou um poderoso guerreiro conhecido em todo mundo. Brabo. Enquanto o protagonista ficou para trás. Como tentou-se com a vida que tinha, tentou comprar livro. Tentou. Não tentou. Mostrou. Até hoje ele ainda se pergunta, será que tinha algo guardado de especial pra ele? Ele sempre acreditou nisso, porém o Escalos. tempo passou e nada aconteceu. E agora, após 50 anos, ele é só um velho que vai morrer com uma gripe sozinho. Ele tentou o melhor dele pra sobreviver. Ele aprendeu a língua desse lugar, como escrever, como ganhar dinheiro. Comprou uma pequena terra e construiu a própria casa. Com o conhecimento da terra, ele fez coisas como, por exemplo, sabonete para conseguir vender e ganhar dinheiro. Ô, louco. Esse mundo era bem menos civilizado e ele sabia de alguns conceitos que ali era novidade. Sabão. Porém, rapaz, o mundo marcial aqui é competitivo. A receita dele foi logo roubada e os caras que Vixe. tinham muito mais dinheiro investiram em Coitado. uma produção muito maior e ele meio que ficou fora do mercado. Só nos outra novela mesmo que tu inventa o sabonete e fica bilionário, rapaz. Desde Pô, então... faz sentido. Sabonete não é grande revolução. Não é o Senku da vida. Para quem não tô falando Senku sem o Butico, não. É Senku de Dr. Stone. Para quem não viu, é bacana. Literalmente, lá ele inventou o sabão, mas também não tinha mais ninguém para copiá-lo. Então faz sentido ele ficar com os créditos disso. suficiente só pra ganhar um mínimo de dinheiro não tá fácil. E agora tá ali ele esperando pela morte após ter sido recusado por esse mundo. Ele se pergunta o que esperavam que ele fizesse. Ele tentou Tentaram o melhor dele, então mudar. qual era o caminho correto? Tentaste o melhor em que sentido, moço?
Eu não quero chamá-lo de velho porque provavelmente ele ainda vai reencarnar. A obra não vai acabar assim. Vamos ser sinceros aqui, todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas vamos pensar aqui de forma... Pensar de forma normal. Irmão, tu tens a possibilidade de ir para outro universo em que pessoas conseguem voar. Eu sei que tu provavelmente não ias ser o maior gênio da humanidade em artes marciais. Mas daria para tu virares um soldado bom. Com a tua tenacidade de uma vida normal, corrida, que o teu cérebro está amelejado de tanta informação que já viu no TikTok, com essa informação toda, o cérebro, porque o nosso cérebro já está sendo moldado de forma diferente do que as outras gerações. Então, dá para usar isto para a tua vantagem, já que o teu pensamento está mais acelerado, já que tu pensas muito todos os dias, o teu cérebro está carregado de informações de uma forma que as pessoas normais do Mourinho não têm. Presumindo que seja uma obra de Mourinho. Porque ele foi escolhido se ele não era especial. E porque ele tinha que continuar vivendo pra ter tudo. Mas ninguém inicialmente é especial. Todos tentamos conseguir algo. E até a pessoa rica começou com muita riqueza. Começou mais fácil, mas tem de fazer algo para manter isso, ou aumentar isso. E é muito mais fácil porque mais fácil criticar essas pessoas porque elas já têm uma grande vantagem, mas também tem um grande alvo nas costas. É muito mais fácil roubar uma pessoa inexperiente com muito dinheiro. A pessoa nunca teve dificuldades, é muito mais fácil enganar essas pessoas. Então, teoricamente, também seria mais fácil, como é que eu ia explicar? Ganhar dinheiro delas. Então, elas também têm que ter mais astúcia. Ou estou errado? Tirado dele. Naquele momento, ele nem mais tinha energia pra manter o olho aberto. Isso, meu rota tem bastante reflexão, vou deixar like. Daí também ajuda mais o canal. Oportunidades. E foi assim, rapaz. Se queres mais uma roda do Momo, deixa like. Porém, a gente não pode acabar com tudo aqui e lá tá ele acordando. Vambora. Olhando pra própria mão, se perguntando voltou por que ele tá normal? vivo e por que ele tá com aquelas roupas. Essas roupinhas? Chegou da Terra. Frente voltou pro dia que voltou, que chegou nesse planeta? Legal. Tá todo o pessoal ali que trabalha com ele com dor de cabeça se perguntando onde é que eles estão. E foi aí que a ficha caiu. Ele veio pra esse mundo com poder sim, rapaz. O poder da regressão. Logo na sequência, um dos caras ali, que eu acho que é o tal do Kim, comenta, né, que ele está... Quer dizer, maneiro entre aspas. Quer dizer, maneiro... Maneiro bom, porque é um poder, não é da vida eterna, é da ressurreição. Então dá para viver várias vidas com os teus entes queridos. Maneiro. Maneiro. Vais poder falar com pessoas que perdeste. É bom, é um poder bom. Estavam na viagem, então como é que eles foram parar ali? Óbvio que esse é exatamente o primeiro dia que eles chegaram logo após o acidente. Estranhamente, na hora que a terra bateu, ele viu uma estranha luz e abriu o olho ali. O problema é que, rapaz, isso foi 50 anos atrás, tá difícil pra ele se lembrar realmente de como as coisas funcionavam. Alguém tá chamando pelo Manager Cell, e enquanto o nosso garoto tá ali querendo saber, né, o que ele faz agora que regressou. A maioria das histórias de regressão, a pessoa abusa das informações do futuro. Porém, tudo que ele aprendeu foi como fazer sabonete e ele nem se lembra do passado, porque, né? Ah, mas já deve ter aprendido muita coisa. Tu disse há pouco que aprendeu a falar, então já tem uma grande vantagem em relação aos outros. Porque aprender uma língua demora no mínimo 1 ano, 2 anos. No mínimo. No mínimo. Tu já era fluente, ficou lá 50 anos. Só falando essa língua. Então, pô, no mínimo dos mínimos, já tem uma boa vantagem de 2 anos em relação às outras pessoas. Só isso. Ele acabou vivendo tempo demais. Nisso, o cara que tava chamando por ele grita chamando pelo seu Yenryu e fala pra ele olhar ali e parar de ignorar todo mundo. Rapaz, o seu garoto vai pedir desculpa por não ter virado e o mano do nada dá-lhe um soco na cara. As minas ali, o trouxa fica tudo de boca aberta confuso. O cara que o chamou disse que ele é um idiota, que deve ter dormido enquanto tava dirigindo e fez todo mundo cair naquele buraco. Pelo visto, o cara aí não tem ideia que eles morreram de verdade, porque diz que quase todo mundo morreu. Amigo, não deixa eu te avisar do negocinho aqui. Vocês morreram. Porém, tinha se esquecido. Fazia tempo que, né, ninguém nem chamava ele de manager. Por isso que ele não percebeu que esse cara tava se referindo a ele. Faz sentido, mas mais bizarro ainda é que não é que as pessoas estão chamando de manager. Deve ser porque há muito tempo já nem sabem que... Já nem devem lembrar de como se fala essa língua. Já que eles ainda estão falando a língua da terra, teoricamente coreano ou inglês. Já que eles são pessoas de escritório, também sabem falar inglês, provavelmente. Mas, parando para pensar, como é que o Prota consegue falar tão bem inglês depois de falar tanto tempo? Se tu fores para os Estados Unidos, ficares lá 4 anos sem falar com ninguém, o teu brasileiro o teu português do Brasil vai começar a ficar ruim. Ou estou errado? Vai começar a esquecer de certas palavras. Eu acho que é assim. Pela teoria, é isso. Então, como é que o Prota consegue
Pô, além de voltar no tempo, tem uma memória muito afiada. Putz. E o cara pergunta se o manager CEO tá querendo perder o trabalho dele no momento que eles voltarem. Ai, meu Deus, que problemão. Vou perder meu trabalho numa empresa que nem existe nesse planeta. Ai, meu Deus, eu tô tão importando pra isso. Que coisa chateada. Ai, meu Deus, que problemão. O lista reconhece o cara como chefe de sessão, Jeon Min-hyo, Rapaz, que isso? o filho de uma puxadora de peso, rapaz. Um desgraçado que, né, só recebeu o cargo por ser filho de um diretor aí, coisa do tipo. Puxa saco 32 dele. anos, vivendo no puro nepotismo e um maldito que sempre fez Coisa a vida boa, dele ser queria. difícil. O cara tá lidando esculacho enquanto todo mundo tá pedindo pra ele se acalmar. Eu não compreendo. Ah, não. O cara é nepotista. Como se alguém não quisesse ser nepotista, pelo amor de Deus. Ai, não. Eu não queria nascer numa família rica que me desse tudo que eu queria logo. Por amor de Deus. Todo mundo queria. Eu não compreendo criticar isso. Eu compreendo ter inveja disso. Ter inveja, tudo bem, sem problema nenhum. Mas criticar. Ai, meu Deus. Eu critico o cara por ser babaca, não por ser nepotista. Ou vai ter uma pessoa aí que não quer ser nepotista, ganhar dinheiro só ficando fazer nada. Só herdar uma empresa. Putz, quem me dera. O seu começa a se levantar, lembrando que realmente no Tô dia errado. que ele tava dirigindo, ele tava meio cansado. Isso Pô, porque o cara o maldito lembra-se desse dia? Pô, não lembra o que aconteceu no mês passado? O cara lembra-se o que aconteceu 50 anos atrás. Que isso? Não. O cara é maluco. Jeon jogou todo o trabalho dele pro nosso garoto resolver. Sem contar Brabo. que ele nem era pra ser a pessoa que devia dirigir nessa viagem. O Ok. cara tá ali gritando, todo mundo tentando acalmar, enquanto aos poucos as memórias do senhor tá voltando. Porra, ainda tá melhorando a memória. Pô, que isso? Eu sei que eu tenho um problema de memória, eu tenho fantasia, pra quem não sabe o que é fantasia, não consegui visualizar as coisas. Por exemplo, fecha os olhos aí, como eu tô fazendo agora. Pensa numa maçã. Pensou numa maçã? Boa, tu conseguiu fazer isso. Eu não consigo visualizar a maçã quando tô com os olhos fechados. Quando eu pensei em maçã, continua tudo preto. Curiosidades. Tem o contrário que chama-se hiperfantasia. Consegue ver tudo extremamente detalhado. As coisas se mexem consoante como tu pensas. É bizarramente bom, mas... Enfim, não acontece pra mim. Eu não vejo nada. Aquele dia no passado. Eu não tenho nível extremo, não tenho 100% da fantasia. Tenho nos 90 e qualquer coisa. Eu consigo ver uns relances de algumas coisas de vez em quando. É muito bom ter 90% e não 100%. É muito bom, porque 100% aí começas a ter problemas reais, como por exemplo, não conseguir lembrar de músicas na tua cabeça, não conseguires lembrar de rostos, aí complica a situação. Como eu tenho 90%, é um problema mais ou menos. Algo parecido aconteceu. Ele achou que ele era a pessoa errada, ficou pedindo desculpa, todo torto. E foi assim que ele seguiu vivendo pelos seguintes 50 anos. Ah, eu sei muito bem como é que é isso, Prota. Puta, é minha vida. Meu Deus, é minha vida. Sempre pedindo desculpa. Preciso parar com isso. A minha mãe critica muito por pedir desculpa. Cabeça. Até mesmo quando os bandidos... Mas eu peço desculpa para as pessoas que eu realmente me importo. Por o resto das pessoas, eu tô cagando pra isso. Foda-se. roubavam, ele pedia desculpas. Quando o artista marcial o humilhou, ele pediu desculpas. Porém, Pô, mas aí também é mais do caso de sobrevivência, né, moço? Tu era uma pessoa qualquer. Um artista marcial te ameaçou. É caso de sobrevivência, não de ser maluco. Eu compreendo. Isso não vai se repetir. Eu não diria desculpa. Mas, pô, eu compreendo. Isso não vai se repetir. Não vou mais cuidar do seu caminho. Palavras nesse sentido. Mas desculpa por uma coisa que eu não fiz, aí não. após anos e anos de uma vida assim, ele começou a perceber. É Ué, necessário que você tenha controle do seu comportamento perto das pessoas com as quais você não consegue lidar. Porém, existem situações diferentes. Nisso ele chama pelo chefe John e diz que sabe que ele tá bravo. E rapaziada, não tive tanto vídeo porque, como podem ver, fones novos. Os outros fones que eu tinha, mesmo que de início do mês que eu tava com problema, que aqueles fones brancos que eu tinha antes estragaram de novo. Então, aqueles fones que eu tava usando não consigo usar por muito tempo. Então ficava doendo meu ouvido para desgraça. Não ouvido, mas a orelha em si. Vocês entenderam? Porém, não era agora o momento de ficar apontando o dedo um pro outro. Rapaz, o tal do John vem dar Esse aqui é mais brabo, tem um até soco dando aquela elogiada na mãe. Eita, e pegou e encheu na bochecha. Eu sei que nosso menino ia se defender. É nada. Calma aí que ele tá dando aquela encarada, rapaz. Falando que ele nunca vai ter que se ajoelhar pra alguém que ele consiga lidar. Tome-lhe aquela servida na bochecha de volta, fi. Todo mundo de boca... Ela pode até não ser uma pessoa absurda, mas ela já tem
Eu fico me perguntando, quando ele vai para o mundo passado, as memórias musculares continuam ou não continuam? Eu queria saber a tua opinião. Quando a pessoa reencarna noutro mundo, ela continua com as memórias musculares ou não? Eu compreendo se uma pessoa for um Tensei, aí eu compreendo absolutamente que ele não vai ter as memórias musculares, porque não faz sentido algum. Mas se for um Isekai, eu acho que dá. Principalmente quando é um Isekai que ele vai com o mesmo corpo. Mas aqui é uma reencarnação, então não sei. Bert, ele avança, falando que na vida passada ele apanhou de inúmeros artistas marciais incontáveis vezes. Tome-lhe mais outros... Mas bem que ele tem a mentalidade de velho. E a mentalidade de velho é muito foda. Por quê? Porque os velhos, o corpo deles se move muito mais devagar do que os pensamentos deles. Porque a velocidade de reação deles é muito baixa. Por mais que o cérebro talvez seja bom, dependendo de quanto tu treinaste o cérebro durante a tua vida, os movimentos do corpo tu geralmente não consegue acompanhar. Então, já que ele fez bastante coisa durante a sua vida e treinou bastante, tanto o físico, por sua vez também bastante o psicológico, se pá, os pensamentos deles estão muito mais rápidos, já que ele tinha de reagir muito mais rápido o cérebro para o corpo dele conseguir reagir a tempo. Se pá, isso pode ser um bom upgrade para ele nesta vida. Certeiro, e ele se lembra, rapaz. Os bandidos eram muito mais agressivos e até mesmo por coletar ervas na montanha ele era espancado. Coitados. A mesma coisa acontecia quando ele não pagava os impostos, filho. E agora tá ele ali espancando o maluco. Sentando o cara, que é isso? Vai. Ele conseguiu ganhar algo que essas pessoas nesse momento não tinham. Ele sabia exatamente como a mente humana funcionava. No momento que você dá-lhe um soco no meio do olho, o medo é amplificado. Depois de tomar mais alguns, somente 2 palavras instintivamente saem da boca. Medo. Na hora o Jean todo se tremendo, desculpa. somando o famoso... Me desculpa. O protagonista pode não ter talentos míticos que aqueles sábios dos céus buscam, ou a proeza marcial necessária para se tornar famoso nesse mundo. Porém, ele tinha sim a habilidade de mudar o destino. O trouxa do Jean tá ali com a mão na cabeça, manrentidor, enquanto o pessoal chama pelo senhor e pede pra ele dar uma calmadinha, né, rapaz? Como é que ele pode espancar o colega dele assim? Nosso menino já joga a carta Dá pra chamar de colega depois de tempo? Falando que sem querer perdeu a cabeça e pede meio que desculpas ali. O manager Kim fala que, né, não adianta pedir desculpas pra eles. O tal do Jean lá pode ter passado dos limites, porém ele exagerou ao amassar o cara assim. O senhor sabe que de todas as pessoas, o único que vai meio que continuar com ele é o diretor Kim, né? Então ele meio que concorda com o cara. Esse mano vai se tornar um dos mais fortes artistas marciais assim que ele começar a aprender. Boa ideia, aprender com ele vai ser bom. Então ele tem que dar apoio pra esse cara e ficar por perto. Óbvio que tudo isso era o plano por enquanto. Ele vai até o Jean e pede desculpas, falando que ele realmente reagiu de forma exagerada. O Jean vai querer falar alguma coisa, fi, mas uma encaradinha ali, ele já se vira se calmando. Aí sim. Dá uma olhadinha pra floresta ali, né, e diz que eles têm que sair desse lugar e meio que achar um vilarejo, coisa do tipo. O senhor sabe, essa é a coisa lógica a se fazer. Porém, é uma pena que lógica não funciona nesse mundo. Como assim? Ali era o mundo dos imortais, rapaz, onde cada um tá querendo assegurar sua própria imortalidade. Ok, mas mesmo assim é um terreno. Tem esquerda, direita, acima, abaixo. É o normal. Frente e trás também. Não vejo. Se for sempre em frente, vais acabar chegando a algum local. E a única regra que existe nesse lugar é que o forte devora os mais fracos. Qualquer um nesse mundo fica uma espada em mão, vai lutar por fama e honra. O nome dessa floresta é Caminho da Ascensão. Infelizmente, não tem nação, vilarejo ou nada por perto. Isso ele chama pelo Kim e fala, né, que o sol logo vai se pôr, então talvez eles devessem fazer um acampamento em um lugar seguro. O cara concorda, falando que ele tá certo, mas quer saber, né, cadê aquele carro deles que tava cheio de suprimento? Se eles conseguissem aquilo, daria pra sobreviver fácil. Nosso menino já sabe que é uma pena, porém esse carro não vai ser encontrado de forma alguma. O problema é que eles não vão acreditar se ele falar isso. Ele pode meio que tentar convencer esses caras que não dá pra encontrar o carro ou ele tem um outro plano. Ele fala que a melhor ideia, por enquanto, é se dividir. O que faria mais sentido é parar pra pensar. Irmão, se não tem um carro aqui perto, é porque não tem carro. Porque nós estávamos dentro do carro. Todo mundo lembra de ficar dentro do carro. Quando acordávamos, não estávamos nem perto do carro. Não conseguíamos avistá-lo. Então, não tinha estrada, não tinha carro perto. Nós fomos sequestrados ou estamos no outro planeta. Uma das duas. Um time procura pelo carro, enquanto o outro time faz essa árvore. Dessa forma, né, eles garantem as duas oportunidades. Por ser uma decisão lógica, né, todo mundo acaba concordando e a noite cai. Obviamente, eles não encontraram e fizeram uma fogueira.
A menina do olho azul aí, que ainda não sei o nome da danada, quer saber cadê o carro? Eles sofreram um deslizamento, então, né? Onde foi parar o negócio? O quê? Irmão, como é que vocês não perceberam isso? Vocês estavam dentro do carro, depois de repente todo mundo estava fora do carro. O carro desapareceu, esqueçam o carro. Sim, todo mundo comenta que Eu sei que faz sentido, mas por amor de Deus. ninguém tem ideia, fi. Tá perguntando pra pessoa errada. Todo mundo ali tá perdido. O pessoal tá comendo tipo umas castanhas ali, que é meio gostoso. O senhor fala Castanha branca? Eles não precisam se preocupar. Isso o manager elogia, falando que a situação é bem difícil, porém, graças a ele, né, até que as coisas não estão se complicando tanto. Desde a companhia, ele já sabia que ele era uma pessoa com a qual eles podiam contar. E agora ele se lembra que ele provavelmente estava bem cansado, já que o Dion jogou todo o trabalho pro menino. A outra do olhinho amarelo aí fala que realmente o manager sempre foi muito diligente. Mas Donari tá tudo elogiando, né? Claro que ele já sabe que esse desgraçado vai tudo abandonar ele, rapaz. Na vida passada, o senhor só encontrou essa caverna depois de horas e horas caminhando na madrugada. E agora ele fala que foi por sorte que ele encontrou isso aqui. Enquanto pensa que ele tem que aproveitar Mas lembrar onde é que tá a gruta, buraco, essa coisa onde eles estão. Depois de 50 anos, pra esse mesmo caminho é loucura, pô. O cara tem a melhor memória do mundo. De curto momento, porque... Faz sentido eu lembrar como é que se faz o sabão. Putz, imagina como é que é demorado lembrar da fórmula do sabão. Pô, não, meu Deus, é uma coisa que eu jamais lembraria. Tu sabe como é que se faz sabão? Artesanal. Tu não sabe, eu também não. Essa é a última noite que eles vão poder rir dessa forma. Pouco tempo depois, Vixe, vai parecer monstro. Ele tá se tremendo, falando que dá as boas-vindas pro Lorde da Floresta. Um lobo de 3 caudas na frente dele diz que o garoto tem um cheiro bem estranho para um humano. Ele já viveu mais de 1000 anos e nunca sentiu algo assim. Nisso o pessoal... Pô, são ginseng de 1000 anos aqui? Ele já viveu mais de 1000 anos e nunca... Parece muito um ginseng de 1000 anos. Ou tô errado? Sentiu algo assim. Nisso o pessoal que tava acordando ali da caverna, sai do lado de fora e tudo toma um susto também. Na mesma hora o senhor manda todo mundo se ajoelhar e respeitar o Lorde da Floresta. Nisso o lobo fala que toda vez que encontra um humano, ele se lembra do porquê eles são idiotas e rudes. Ele já teria arrancado membros de todo mundo, porém parece que um deles sabia como respeitar a floresta e é por isso que eles seriam perdoados. Porém, com isso dito, eles estavam no território do Lorde da Floresta e deveriam pagar o preço. Então um deles teria que oferecer um braço pra continuar ali. O Aí não. Yun se lembra, na vida passada, ninguém sabia o que fazer quando essa criatura apareceu e começaram a gritar desesperado. O lobo então levou todos os membros de todo mundo, rapaz. Eles ficaram quase mortos. Ao menos dessa vez, a raposa parecia estar apreciando a forma como ele agiu. A criatura, porém, se lambendo, quer saber quem é Mas como é que ele tava com os membros depois no futuro? Não entendi essa não. que vai dar um braço. O senhor, rapaz, já viu na vida passada todo mundo perder todos os membros, então até que não era tanta coisa assim. Um único braço de uma pessoa era pouco. Além disso, aqueles caras vão chegar de repente e curar todo mundo. Foi dessa forma que eles sobreviveram. Sem contar que, sabendo que algo assim podia acontecer, ele até preparou uma erva ali que ajuda a reduzir as dores. Oh, E nisso, eu pensei que era um ginseng. cara e coragem, ele fala que oferece o braço dele. Todo mundo toma um susto e a raposa não hesita um segundo, filho. Já vai dar-lhe uma mordida mesmo, rapaz. Puxou o braço do menino. Todo mundo sente a dor ali, ele agoniza, já vai... Não, sentir não senta, imaginam. Sentir o cara senta. Pra pegar a erva. Começa a comer enquanto chora de dor, filho, desesperado. A raposa então fala que achou que o gosto ia ser diferente por causa do cheiro. Nada. Mas realmente ele era idêntico a qualquer humano. Na verdade, era até pior porque ele parecia ter as veias bem impuras. O seu Halif, acabado, pede desculpa pela oferenda Cada poluição. não ser bom o suficiente. Só que nisso a raposa então se vira e diz que deixaria eles ficarem 7 dias nesse território e ninguém ali morreria graças à divindade dela nessa floresta. Ela pula e vai embora e na memória o resto do grupo vem chamando pelo CEO perguntando se ele tá bem. Ele fala que Óbvio sim, que não. pede pra ajudar aí pra cá. Como é que o cara não tá sangrando? Como é que essa relva tá verde ainda? Não faz sentido. O cara devia tá perdendo sangue adoidado. Ninguém devia estar tentando estancar isso, porque, por amor de Deus. Como é que ele não tá morrendo de sangue saindo do corpo? Ele tá dizendo, tá bem. Pô, pode estar sem a dor, porque ele comeu uma erva aí que parece um ginseng. Então,
Parece que tá bem, mas ao mesmo tempo parece que não tá. Como ele foi o primeiro a encontrar a raposa, ele diz que conversou com ela antes deles chegarem e aprendeu um pouco desse mundo. Ele revela que eles não estão mais na Terra e nisso tá todo mundo assustado, dizendo que não imaginava que algo assim aconteceu. Pois. Mas considerando que eles viram uma fucking raposa de 3 caudas, né? Assim, a realidade... O problema não é 3 caudas. Isso deve ter algum problema genético. O que acontece? Cobra com 2 cabeças tem na nossa Terra. Tem aqui. Não é do tamanho, o problema é o tamanho. Um lobo que consegue voar e consegue desse tamanho, isso é muito mais problemático. Não, um lobo é uma raposa, mas tu entendeu? Do que qualquer coisa, do que 3 caudas. Ai meu Deus, 3 caudas, isso não muda nada. O problema é o tamanho da raposa, por amor de Deus. Tá caindo pros garotos. E nosso menino tá ali em seu braço, falando que ao menos eles estão seguros por uma semana por causa do... Ninguém vai tentar estancar, não. O cara tá morrendo. Ele fez. O pessoal quer saber, né, o que acontece após essa uma semana, e ele diz que eles vão ter que entregar alguma outra coisa. Todo mundo tá desesperado, porém ele só fala que tá exausto e precisa descansar, espera que todo mundo entenda. A noite cai, pelo visto o John falou alguma coisa, porque tá todo mundo contra ele. O protagonista tá escutando o cara perguntando quem é que vai dar braço e perna daqui uma semana. O cara com o conjunto da Adidas diz que mesmo assim não dá pra eles desistirem do seu dessa forma. Ele foi muito útil e foi a pessoa que encontrou o local, né, e ainda deu o braço. O John fala que era bom aproveitar ao máximo a presença dele, né, rapaz? E depois o descartar. Ele já perdeu um braço mesmo e não vai durar muito. Porém... Que maldito. Enquanto o John tá fazendo os planinhos dele aí, filho, os caras tá ali, ó, sem um braço, formando aura com a mão no bolso. E pelo que ele escutou aí dos caras conversando, parece que querem prender ele pra toda semana dar um dos membros dele, né, rapaz? Ele pega um puta de um pedrão ali falando que ele não tava muito animado com isso. Porém, com a violência que ele aprendeu nos últimos 50 anos, fi, seria fácil acabar... Pô, mas com uma mão só? Dá pra fazer isso? Com o Geon, mesmo sem um braço. O cara tá ali de costas falando, enquanto ele se questiona se mata ou não mata. Ele respira fundo, larga a pedra e diz que por enquanto não. O medo deve estar meio que influenciando o julgamento de todo mundo nesse momento. Sim. E se ele for cruel demais, isso só vai complicar as relações futuras que ele precisa criar com o diretor Kim. É verdade. Ele escuta alguém mandando o Jeon calar a boca, senão vão quebrar as pernas dele. O senhor percebe que por mais que o Jeon tá cheio de planinho, ainda tinha gente do lado dele. Noite cai e mais um dia chega, rapaz. Diferente da raposa que comeu um braço, a cobra de 2 cabeças que apareceu pediu somente por um pouco de sangue. Essa mesma cobra na vida passada... Só um pouco de sangue, mas é na proporção da cobra. Um pouco de sangue pra ela é um corpo inteiro, não duvido. Saraf sugou o sangue deles, mesmo os coitados não tendo nenhum membro, né, sem pé, sem braço. Dessa vez, o tal do Tiff Oi dá o bracinho dele para dar uma chupadinha e ela deu um lambisgói e foi-se embora. Sobe um pouquinho? Isso porque o sangue dos humanos dessa vez era o pior que ela já tinha provado, fiar. Faz sentido. Mais, não. O senhor sabe que ela não gostou porque o sangue desse cara aí tá banhado em álcool e nicotina, fi, além do colesterol do garoto. Pensei que era por causa da poluição, por isso a mana das pessoas, não é mana, é aquela parada que eu esqueci o nome, mas tu sabe. Isso ele fala pro Jeon Ming, Reon vem com ele pegar uma erva. É meio que desrespeitoso ter chamado o cara pelo nome completo, porém o senhor só pergunta se ele tá com fome ou não. O cara fala que sim, né? Então ele manda vir logo, porque ele vai dizer quais são as ervas comestíveis. Ele já tá planejando dar o braço dele pra raposa na semana que vem também, então se ele morrer, ele precisa de alguém como ele sabendo das coisas. O John tá ali todo sem jeito, né? Esse é exatamente o plano dele, e ele fala que é bom saber disso e agradece por ele compartilhar as informações. Porém, o senhor sabe muito bem, rapaz. A raposa não vai voltar e esse cara nem vai ter chance de fazer uso dessas informações. Cena seguinte, ele tá dando um esculacho no trouxa do John, perguntando quantas vezes ele vai ter que falar pra ele não pegar a erva errada. O cara tá todo ali, né, pedindo desculpa, e nosso garoto diz que pelo visto ele tá querendo matar todo mundo. Continua dando um esculacho no cara, fi, aproveitando pra se vingar da vida passada. O John tenta explicar não, vida passada não, da vida antepassada. Ele precisa de um descanso, fi, ele tá cavando por essas ervas aí sem parar. Porém, o senhor sabe que esse desgraçado, fi, fazia de tudo pra o punir desde o primeiro dia que ele tava na companhia. E nisso ele só manda ele voltar a trabalhar logo, que eles têm que acabar com isso antes do sol se pôr. Um tempo depois, o Jeon consegue achar uma ginseng gigante ali na mão. Aí sim! Ele pergunta se esse negócio é normal mesmo, e nosso rapaz diz que, né, parece que é. Óbvio que os caras não têm ideia que isso, na verdade, é uma raiz de bambu amarela. Talvez é porque eles estão na floresta da Ascensão que elas são cheias de energia. Normalmente esse negócio aí cresce do tamanho de um dedinho, rapaz. Porém, num lugar como esse, a coisa é diferente. Ela não é muito útil para quem depende de energia espiritual, mas para aqueles que utilizam da força física, ela é perfeita.
Ao ver que a coleta tá dando bom, o John fica animado, fi, já quer saber quanto mais eles vão encontrar. Um tempo depois, olhando pro horizonte, o senhor sabia que a hora tava chegando. Uma explosão brilhante ali aconteceu Rapaz, no céu, eu tô, né? o John foi de cara no chão, tá todo mundo agonizando com a mão na cabeça, o que tá acontecendo? Uns caras aparecem no céu falando que é uma surpresa ter encontrado tanta gente talentosa. Ou no fundo de manto amarelo... Mas como é que eles sobreviveram na vida passada? Todo mundo tinha perdido todos os membros, não tinha ninguém pra estancar o sangue, e depois já tinha vindo uma cobra, sugou o sangue deles, vai ele, e como é que eles sobreviveram? Agora que eu tô parando pra pensar. Manda o Byuko sumir, porque eles pertencem a ele. Os caras tá tudo discutindo ali, enquanto o Kim, né, quer saber quem eles são, o que tá rolando. O do manto preto comenta que só 3 ali tinham raízes espirituais e o resto pareciam mortais normais. Ele estica a mão fazendo uma bola dourada e dá-lhe um ataque no Geon ali, rapaz. O velho parece animado, falando que realmente o garoto tinha o poder do trovão dourado. Uma mulher aí do batom preto, que eu não sei nem dizer, né, rapaz? Diz não que sei. agora é a vez dela e toca uma musiquinha. Também não. Na hora, o garoto do olho azul começa a agonizar, gritando desesperado, enquanto a outra comemora, falando que encontrou uma raiz imortal perfeita. O bombadão põe a mão no ombro do tal do Chef Yola e diz que ele tem um corpo sagrado. Ele seria levado como um discípulo de Azura. O cara claramente tá meio que com medo, sem saber o que responder, enquanto sente a pressão do mano, fi. Porém, do batomzinho preto fala que talvez ele se daria melhor no Vale dos Fantasmas. Um lugar perfeito pra buscar a imortalidade e dominar os céus. Só dinheirão. Eles parecem estar tudo discutindo ali quem vai ficar com o Chief Yo, enquanto, né, o Kim tá meio confuso com isso tudo que tá acontecendo. De repente, o mano do manto dourado ali saca um potinho, fi, e puxa o Geon pra dentro. Falando que os humanos são muito indecisos e ele vai levar ele pro caminho da ascensão, independente disso. Ah, não, se tu não quer ver, se tu quer vir ou não quer vir, não me interessa, só vem. Que? O mano bombado vê que nosso garoto perdeu o braço pra raposa, né, e diz que ele realmente é bem corajoso. Ele poderia só ser um mortal qualquer, mas realmente era um garoto e tanto. O CEO agradece, só que nisso os caras já estão indo embora, dizendo que o trabalho deles ali acabou. Eles deveriam aproveitar que essa floresta estaria segura por 10 anos, já que eles passaram por ali. O Kim desesperado, fi, tenta dizer que eles precisam de ajuda porque não sabem nem como sair desse lugar, porém os mano foi embora. O senhor sabe, rapaz, vida passada ele gritou e gritou, mas foi ignorado como um inseto, então nem vale a pena. Ao menos assim como o corpo de todo mundo foi restaurado na vida passada, nessa ele recuperou o braço. O Kim, porém, quer saber o que eles vão fazer para sobreviver numa floresta como essa. E, estranhamente, um monte de estrela parecia estar indo numa certa direção e ele se pergunta por que disso. Não são estrelas, são pessoas voando. Na caverna, a mina ali tá sofrendo cuspindo sangue. Vixe. A outra ali da roupa verde, que eu já percebi que essas minas não devem ser importantes, porque até agora eu não sei o nome delas. Elas devem morrer, provavelmente. Vamos ser sinceros aqui, rapaziada. Elas não são pessoas que foram pra vila e não foram pessoas que foram recrutadas. Morreram. Ela comenta, né, que a amiga ali que tá de roupa rosa tá passando mal, né? O que nós faz? O senhor só pede pra esperar mais um pouco. Vai que alguém aparece pra curar ela, né? Seria uma grande coincidência. O pessoal acha meio estranho, porém bem aí alguém entra na caverna. E diz que eles, sofrendo nesse lugar, eram como formigas querendo vencer de um dragão. O Kim pergunta quem ele é e o cara se apresenta como o rei do dragão mar. O dragão do rei mar rei. O rei do mar dragão. Rei do mar dragão parece bom, hein? Acho que Rei do mar dragão. Ele comenta algo sobre controlar a tempestade e diz que viu que tava chovendo aqui e é por isso que ele chegou nesse lugar. A garota caída no chão, de alguma forma, usou algum tipo de magia pra criar isso. Ele acha estranho porque ela parece uma mulher normal, hein? Eu acho que o dragão do mar rei seria melhor. Não, o dragão rei do mar. Dragão rei do mar. Então como é que ela tinha tanto poder? Além disso, ela nem estava movimentando o tempo de forma consciente, o que era mais estranho ainda. O senhor fala que quem tá confuso são eles. Eles chegaram nesse lugar não faz muito tempo e ficam aparecendo pessoas poderosas igual ele toda hora. Rei dragão do mar. Porque parecem que estão levando os companheiros dele. O tal do Hueon dá risada e fala que, pelo visto, alguns colegas já chegaram ali e viram potencial no grupo. É quase irônico que agora, convenientemente, ele também tenha aparecido em frente a essa mulher. Esse ele pergunta se o mortal entende aonde ele tá. Esse era um local conhecido como o Caminho da Ascensão. O ponto perfeito de passagem para o mundo superior, e daqui a alguns meses, o portão de ascensão iria se abrir ali. É algo que acontece uma vez a cada 1000 anos. E por causa disso, inúmeras criaturas e pessoas se juntam nesse lugar para tentar passar por essa porta. E é por isso que tanta gente estranha tá aparecendo nesse lugar. O senhor diz que entendeu, enquanto o Kim quer saber, né, por que levaram o resto dos colegas pra esse negócio de seita. O Eol diz que realmente é difícil para um mortal como ele conseguir entender. Para pessoas nesse mundo, era comum possuir uma magia de aumentar ou diminuir o tamanho das coisas.
E provavelmente os caras que levaram os amigos dele possuem toda a sua seita e seu grupo dentro de um desses objetos. O plano deles é atravessar o portão carregando todo mundo. Ele mesmo dentro desse objeto tem guardado o castelo do dragão do mar. Ali mais de 8.800 dragões estavam dormindo. Agora não sei se é dragão ou se é dragão... É dragão de simbolismo, acho. Lembro, né? Porque ele fala ali que a garota é bem peculiar e se ela se juntasse ao grupo, teria a chance de se tornar algo extraordinária. O que pede pra ele esperar, falando que ele não pode levar a garota assim, porém de repente ele só cai de joelho e rapaz, o olho dele tá quase explodindo na cabeça. Deus! O Ryo só fala que vai entregar o sangue dele pra ela e aceitar ela como parte do grupo. Essa era a melhor solução pra todos ali. Além disso, ele vai aconselhar que ele jamais entre no caminho das intenções das pessoas nesse mundo. Caramba, filho, o menino tá quase explodindo a cabeça e o nosso coitado protagonista ainda tomou de tabela. O Ryo vai embora falando que ele tá sendo piedoso, mas a maioria das pessoas teria o matado. Trovãozão no céu, e ele saiu voando do... Piedoso? Tu literalmente fez ele sangrar do olho e não, tô sendo piedoso. Dragão no style. Dia seguinte, né, rapaz? Todo mundo foi sequestrado. Ah, não, sobrou essa daí que a gente ainda não sabe o nome, rapaz. Ela tá rindo igual uma louca, falando que tá uma bagunça esse mundo, com um negócio de dragão, um colega sendo levado, pessoa voando, que porra é essa? Também não sei. Essa seria a minha mesma reação, e o senhor, né, vai ali, faz um carinho falando pra ela se acalmar. Ela, porém, só pede pro nosso garoto não ser levado também. Ela não ia conseguir sobreviver nessa floresta sozinha. Eita, fi, porém, ele só pensa que é uma pena, mas o tempo deles acabou. De repente, ela começa a agonizar, coloca a mão na cabeça e diz que tem alguma coisa chegando. O Kim corre pra ajudar, porém ela fala que é tarde demais e seja o que for, chegou. Do nada aparece um velhão num leão mecânico Oni, rapaz do céu, esse daí saiu do ChatGPT. E o tiozão quer saber como é que existem mortais nesse caminho. Porém, ele mesmo chega à própria conclusão, dizendo que o lugar tá instável por causa da abertura do portão e deve ter sido assim que eles foram parar ali. Agora ele quer saber dos mortais quem emitiu aquela vasta consciência. Ele sentiu uma presença forte, como se fosse um dos sábios dos reinos superiores descendo à terra. E por alguma razão, ele acredita que é a garota. O tiozão pede pro velho ficar ali, querendo saber quem ele é, e avisa que ela é colega deles. Porém, filho, o velho só dá-lhe uma olhada e... Já não aprendeu com o outro, que não fala com esses bichos não. Esses aí são perigosos. Mais uma vez o diretor Kim é atacado. Ô, coitado, rapaz. Toda pessoa que chega bate nele, meu menino. Ainda bem que nosso garoto deu aquela amortecida pro cara não morrer, porém... Ai, rapaz do céu, as costas rasgadas. Rasgada é pouco, velho, como mutilada. Aí um nada peculiar foi ali, pegou no rosto da menina e falou que a criança vai ser levada com ele. Rapaz, ela podia não ter uma boa base, porém, com o talento que ela possuía de consciência, ele consegue acordar o poder dela. Ela tá chorando, chamando pelos dois, porém, o cara fala que é bom ela abandonar essas conexões com o mundo. Ainda mais que agora ele já fez essa oferta. Nisso, os dois Oferta, ela tem possibilidade de recusar? Não, então não é oferta. Voando, pelo visto ele vai matar, né, pra forçar ela a aceitar. Ela, porém, diz que aceita se ele não matar, né, rapaz, melhor assim. O velho fala que é bom ela esquecer de todas as conexões que ela tem com o mundo e ela diz que tudo bem. Ele solta os dois, só que do nada mira na direção, falando que se ele deixar eles vivos, ela vai ficar conectada pra sempre. Ufa, ele abriu um portal ali, né, pra eles voltar pra uma cidade próxima. Humilde, né, os outros caras que vieram nem fizeram a boa pros garotos. É, tudo bem que eles também não tiveram muita opção, porque na verdade eles foram sugados pelo negócio ali, filho. E através do anelzinho do Senhor Estranho... O cara rindo, que porra é essa? O sol vira a menina chamando gente ruim nesse mundo. Tchau, rapaz. Os dois acordam no meio de um lugar abandonado, escutando gente vendendo escritura, vendendo pano num tal de lugar chamado Yangwo. O senhor abre o olho ali no beco, filho, se perguntando onde exatamente ele tá. Não, acho que não é Yangyo, é Yangho. Yangho é o local da Morim, onde todo o espaço Morim acontece. Vida passada ele não caiu nesse lugar, então infelizmente ele não conhece. Pelo visto aquele velho falou a verdade, né? Jogou eles num lugar aleatório. Porém, por alguma razão, ele ainda sentia como se isso fosse um pouco familiar. Tampando o olho ali do sol, ele finalmente reconhece o lugar no qual ele já viveu por um tempo. A famosa capital de Yangwo, a cidade Seokyung. Pelo que eu entendi até agora, né, nosso menino não tem poder nenhum, a não ser o fato de que ele pode regredir. Então a competição dos talentosos contra o garoto que volta no tempo. Pouco tempo depois, filho, eles ainda estão no beco conversando, e o tiozinho fala que não consegue mais aguentar, filho, ele tá ainda loucura. O senhor comenta que se sente da mesma forma e queria acordar como se tudo fosse um sonho.
O tiozinho, coitado, coçando um pouco de seu de cabelo ali, fala que agora ferrou, só sobrou eles dois. Ao menos, talvez eles devessem ficar aliviados, né, que não foram levados por aqueles monstros. O senhor, porém, não pensa da mesma forma. Ele pode ter voltado no passado, porém, ele se lembra que, seguindo esse caminho, rapaz, ele não foi nada além de um coletor de ervas que apanhava todo dia. Nisso ele Então já tá na hora de começar a treinar. fala que, seja lá Tá numa qual obra o de futuro, Mourinho, eles não podem treina. ficar parados nesse beco pra sempre, então, né, ao menos eles têm que sair dali. A cidade é vasta, a gente pra lá e pra cá, só que o Kim, rapaz, ele não entende nada do que esses caras estão falando. Parece que tá todo mundo comentando sobre eles, já que eles estão meio que sendo encarados, porém não tem ideia do que. Nisso, O Prota sabe. que eles estão comentando que as roupas que eles estão vestindo é engraçada. Ah, todo mundo em volta tá falando chinês, só que eles dois são coreanos, né? Então o cara tá meio confuso, mas o senhor fala que ele aprendeu chinês quando era mais novo. O velho, porém, vendo as costas do menino arrebentada, tá mais preocupado com isso do que com o fato de ele falar duas línguas. E o desgraçado mentiu, rapaz, não é nem chinês que eles estão falando. Os símbolos são meio que parecidos, porém os sons são completamente diferentes. Vida passada, ele ficou 2 meses sendo esculachado por mendigo só pra começar a entender o que esses caras tá falando. Porém, agora não tem por que se preocupar com isso. Ele fala que primeiro tá na hora de pegar roupa nova, porém o cara já tem certeza, né? Como é que eles vão conseguir se eles não têm dinheiro nem conseguem se comunicar direito? Trabalhar. Porém, o danado foi até uma loja de erva e jogou aquela ginseng gorducha na mão do tiozão que ficou chocado. Ele já logo avisou que essa raiz do bambu amarelo tinha mais de 800 anos, então é bom ele pagar um bom valor. O tiozão na hora oferece 15 lingotes de prata, acho que é barra, né, rapaz? E parece Não, lingote é aquela bolinha com a pontinha pra cima, é isso. coisa pra caramba. Até o senhor tá assustado, parece que vida passada ele nunca chegou a acumular tanto dinheiro. Eu achei que ele ia dar uma negociada por manjar de valor, né? Mas o desgraçado era um mendigo ferrado mesmo, rapaz. Ele só aceita. Pouco tempo depois, eles já estão numa puta casona ali onde o nosso garoto parece que alugou ou comprou. E ele já fala pro senhor quem que vai ensinar pra ele a língua desse lugar. Parece que tudo deu bem certo e bem fácil, porém isso aí, rapaz, é o poder do dinheiro. O problema é que pra conseguir essa casa, mais identidade falsa pros dois e roupa, fi, gastou quase tudo, sobrou uma pratinha pra ele. E o diretor não consegue parar de perceber que as costas do menino ainda tá ensanguentada. Moleque do céu, vai cuidar disso aí, vai infectar e vai ter que reencarnar de novo. Nisso, o Kim fala que vai parar de chamar nosso garoto de manager, né? E diz que de agora em diante ele vai ser o seu Eun-hyun. Um pouco mais tarde, ele explica que a razão para eles terem conseguido todo esse dinheiro foi por causa daquelas ervas. O problema é que eles vão ficar sem dinheiro quando as ervas acabar. Então, a primeira e mais importante coisa é conseguir uma forma de ganhar dinheiro constantemente. O Sr. Kim já acha que eles podem vender o resto, juntar uma grana e começar um business. O senhor sabe, rapaz, que esse cara aí administrava uma companhia relativamente grande, então não é uma estratégia ruim e vai dar pra eles viver. Só que viver pra ele é mais o suficiente. Pô, mas dá pra começar a entender as coisas se reencarnar, por causa que o título aqui, para quem não viu, é 1000 vidas. Ok, reencarna uma vez, já que é o teu poder, e já tu percebeu isso, então dá pra perceber que vai reencarnar mais vezes. Então, já perceber como é que este mundo funciona. A área de business já é muito bom. Oh, que desgraça, o microfone caiu. Broxou. Tô no tempo, rapaz, e nessa vida ele vai sonhar alto. Ele sabe que, além disso, o Sr. King é um gênio marcial. Lendo uns livrozinhos qualquer barato de rua, rapaz, ele conseguiu se tornar um mestre em alguns meses. Pouco tempo depois, conseguiu algumas técnicas mais avançadas e se tornou um dos maiores mestres nesse mundo. Porém, e se esse cara aprendesse as técnicas avançadas logo de começo? Talvez ele conseguisse antecipar o nascimento do mais poderoso espadachim que esse mundo já viu em ao menos uns 30 anos. E óbvio que com isso ele vai se beneficiar ao máximo enquanto estiver próximo dele. Se eu não te trair, sim. Nisso ele chama pelo diretor e comenta que nesse mundo ele parece estar percebendo que o negócio chamado arte marcial é bem relevante. Considerando isso, provavelmente se eles fizerem algum tipo de negócio e tiverem qualquer sucesso, eles vão precisar saber se defender. O diretor Kim fala que já ouviu falar desse negócio aí, porém, até onde ele conhece, só se ensina arte marcial para quem pertence a uma seita. Como é que eles vão aprender? Nosso menino já percebe um livro que o danado conhece um pouquinho do mundo marcial, ele não é completamente perdido. Nisso explica que nessa cidade existem 7 seitas famosas. Tem as Matador de Demônio, a da Cegueira, nem ferrando que eu vou falar o nome da 7 que nós nunca vai se lembrar. Mas pelo visto eu vou ser obrigado a falar assim, porque a seita dos Matadores de Demônio usa a técnica de espada e lâmina. Tem o templo dos budistas, né, que luta ali meio que com aqueles golpes Karate Kid. Tem a seita Hawaii, que é os brabo da inteligência. Ok, é um murinho convencional, entendi, ok. Os matadores de demônios, por causa que tem a seita dos demônios. Tem a seita
dos budistas, que chama seita taoísta, a seita Rao do conhecimento, e esta aqui é o quê? Branca. Isso aí, a seita dos 7 mistérios. Ah, Não parece conheço. que 3 dessas são seitas demoníacas e não se sabe muito, além do fato de que eles têm proficiência com bruxaria. E obviamente, né, fazem um monte de coisa ilegal. Ele Entendi. pergunta qual dessas o Kim parece gostar mais. Que responde que gosta, obviamente, da seita dos matadores de demônio. Um verdadeiro mestre num lugar como esse tem que usar uma espada e aprender técnicas de lâmina. O Kim tá impressionado, ele nem precisou convencer esse cara a seguir exatamente o mesmo caminho que ele seguiu na outra vida. O Kim quer saber, porém, né, como é que ele já sabe de tudo isso? Nosso garoto disse que quando ele tava negociando, conseguindo as identidades, eu vi uns caras conversando. E rapaz, rolou o nosso primeiro time skip de 3 meses. Já? Em frente a tal seita, os caras perguntam o que eles estão fazendo ali. Eu acho que é nosso querido Cell Eun-Hyun ali na esquerda, né, que fala que trouxe o irmão dele mais velho ali, que tá interessado em aprender artes marciais. O The Rock com roupa do Goku não parece muito animado com isso, não. Porém, ele vê pelas roupas que os caras devia ter uma boa quantidade de dinheiro e eles estão precisando. Mesmo assim, ele pede desculpas e fala que aprender arte marcial nessa idade seria quase impossível. Nosso querido seu Eun-Hyun insiste, pedindo pra ao menos ver alguém do alto escalão, né, rapaz? Já dando aquela moedinha. Um tempo depois, já dentro da seita, alguém quer saber se eles só querem aprender mesmo pra se defender. Nosso garoto trouxe um banquete de moeda de prata e fala que... Isso não é moeda, é um Nyang. Sim, é só isso que eles querem. Na hora que o tiozão vê o dinheiro, já Moeda fala com que prata tá tudo tem antes bem, na mão. eles podem ser discípulos externos. Porém, é bom eles saberem que ali não tem tratamento especial não pra quem entra através de doação. Além disso, eles só iam aceitar um dos dois. O Kim vai reclamar sobre isso, porém na hora nosso garoto aceita, dizendo que tá perfeito pra eles. O cara já tá saindo, dizendo que tudo bem então, é só vir encontrar ele ali e se juntar com o resto dos discípulos. O Kim pergunta pro nosso garoto se tá certo, só ele tá aprendendo arte marcial. Ele teria escolhido um grupo diferente se soubesse que isso seria tão caro assim. Nosso garoto fala pra ele não se preocupar. Ele também nunca foi muito bom em esportes, rapaz. Enquanto ele vai tocar os negócios por enquanto, o Kim vai lá e dá uma aprendida nas tais artes marciais. O tiozão agradece, mas diz que não sabe se ele realmente vai conseguir aprender muita coisa. Nossa, vai. Nosso garoto fala pra ele confiar em si mesmo e tentar antes de julgar. Mais um time skip 7 meses depois, na competição dentro da seita. O mano no trono quer saber da onde esse cara saiu. Óbvio, né, rapaz? É o nosso gigante. Todos os discípulos que estão há anos na seita. Dominar uma arte marcial significa compreender o verdadeiro significado dela e alinhar seu corpo com isso. Alguém com baixo conhecimento, no máximo, se torna um guerreiro de terceira categoria. E para avançar desse ponto em diante, você precisa cada vez de mais e mais conhecimento. Os caras o atacam falando que ele é um cara de fora e nunca vai os vencer. Obviamente, mas eu mais vários. significa você ter investido mais tempo e também ter se esforçado mais. Mas porém, tem gênios. Certas pessoas tinham talento suficiente pra rir na cara de todo esse negócio de conhecimento. Eles tinham talento suficiente pra avançar por inúmeros estágios de uma só vez. A seita dos matadores de demônios já é famosa por ter inúmeros membros assim. Só que pela primeira vez, alguém de fora apareceu e matou todos os tais grandes discípulos. Porra, esses já são os grandes discípulos, cara. Apenas 7 meses, o diretor Kim se tornou um guerreiro de primeira categoria que havia masterizado absolutamente todas as técnicas daquele lugar. Lembrando que aqui categoria não é necessariamente a pessoa que é ruim ou boa. É a pessoa que a terceira categoria é as pessoas que estão começando a aprender. A segunda categoria as pessoas já são experientes. A primeira categoria são os top do top. Depois tem os anciãos, que já são as pessoas veteranas. E depois tem o líder. É isso. O tiozão se mordeu. A maioria das seitas baseia-se nisso. Eu não sabe, rapaz. Pra alguém evoluir tão rápido assim, eles precisariam juntar inúmeros e inúmeros artistas marciais pra dar apoio. Sem contar que esse cara é alguém de fora que nunca, teve contato nenhuma com as artes marciais. Então como é que isso aconteceu? Era como se a própria tradição daquele lugar tivesse se ajoelhado pra esse homem. Eita, rapaz, e deram a ordem de o capturar? Tá aí nesse garoto, né, rapaz? Ele já imaginava alguém de fora dominando esse lugar em 7 meses, deixou tudo um caos. Por causa disso, os caras estão o acusando de ser um espião, só que mesmo preso o safado tá praticando. O que o senhor não entende é porque ele também tá preso, rapaz. Ele não sabe nada de arte marcial, mas agora tá ali junto com o trouxa. Nosso garoto pergunta se o diretor não tá preocupado, rapaz. Tem muita gente suspeitando que ele seja um espião. Normalmente, nesse tipo de história, eles vão destruir as artes marciais dele, cortar braço ou de alguma forma impedir que ele consiga lutar. O diretor, porém, responde que já sabe sobre isso. Só que por alguma razão, ele sente que continuar praticando é a única forma de passar pela próxima barreira.
E Ô, dentro louco. dele, ele já sabia que ao passar dessa, ele ainda avançaria pro próximo estágio. É que ele já era muito bom. Só unir a perseverança com o talento, putz, e acabou pra todo mundo. O senhor sabe o quão incrível isso era. Ser um guerreiro de primeira classe já era impressionante, porém avançar daí em diante é algo que só os mestres das seitas conseguem. Esse já era o nível que no máximo existem 1000 homens com essa força nesse mundo. Sem contar que após isso a única coisa que sobra é o pico, onde basicamente você é intocável. Na hora o seu... Na verdade, não. Geralmente tem tipo pico, depois tem transcendental, depois tem outra coisa acima. Mas parece que esta obra termina no pico. Tem certeza, esse cara vai estar no topo do mundo, não em 30 anos antes do que ele imaginava, mas uns 40 anos mais rápido. 7 dias depois, tá lá o manager King ali com as florzinhas voando em volta, absorvendo energia, e o CEO já sabe que aquele ali é o Ki que só aparece nos artistas marciais e chega no próximo do pico. Nisso, o Kim se levanta, avisando que ele cruzou a barreira e agora não tinha mais medo do líder dessa seita. Nosso garoto elogia, falando que o talento dele excede o que ele esperava. O tiozão fala que ele também tá impressionado com si mesmo, ele não imaginou que tinha esse talento assim. Talvez foi porque quando ele era criança ele leu inúmeras histórias marciais. Bem nessa hora, uns mano entra correndo avisando que a hora chegou. Eles haviam recebido as ordens do líder pra destruir o núcleo dele de energia. Ah, vai, isso porque confia. eles agora têm certeza que ele é um maldito da seita demoníaca. O que dá uma encarada, nosso garoto, né, tenta acalmar todo mundo. Pra onde é que tiraram ele isso? já confessou que ninguém ali é espião. O mano só manda ele ficar quieto e dá-lhe Que um isso? soco na fuça, rapaz. Avisando que ele já ouviu eles conversando nessa linguagem de código e tem certeza que eles não são pessoas honestas. Porém, nisso, o Kim já sacou ele da espada e toma a corte na mão. Rapaz, o corte foi tão preciso que ele não arrancou a mão, mas desarmou o cara. E o Bom. Calvão avisa que ele já deixou claro que essa foi a primeira seita dele. The Rock Goku vem pra dar uma espadada, porém, rapaz, em poucos segundos todo mundo tinha tomado o mesmo tapinha na mão e largado a espada. Rapaz. Todo mundo já tá correndo desesperado nos corredores, falando que estranhamente ele parecia estar no pico da arte marcial. É porque eu tava- Rapaz, nisso o Kim chama para o nosso garoto e avisa que ele tá indo em outras seitas pra treinar e quer saber o que ele vai fazer. Nosso garoto nada bobo fala que vai seguir ele, filho. Eles poderiam ir, por exemplo, pra seita não ortodoxa dos dragão. O tiozão fala que encontra ele lá, rapaz, e cena seguinte já tá lá no topo da montanha. E caramba, rapaz, a espada do Kim já tá banhada ali no sangue. Ele Que? pergunta por que demorou tanto pro seu eu e um que dá risada, falando que Porque ele não é um absurdo como tu, desgraça. o diretor é um pouquinho mais rápido que ele, fi. E notando como tá a espada, ele já sabe que esse cara não era uma pessoa nada violenta, porém esse mundo já o modificou. Seria um sonho se um dia ele pudesse voltar pra vida pacífica na Terra. Se ele pudesse escolher um retorno, seria pra lá, rapaz. Ele tá cansado da violência desse mundo. Porém, nada disso importa, porque agora ele tá aqui e vai fazer o que for necessário pra sobreviver. Depois de ter sido traído pela primeira seita, eles invadiram a Casa do Dragão, rapaz, e dominaram tudo. 2 anos depois, eles se aventuraram na região de Yuango e continuaram derrotando inúmeras seitas. Mas o que ele fez no Reino do Dragão lá? Ele demorou 2 anos pra derrotar o Reino do Dragão? E foi no 3º ano que todos os emblemas de todas as seitas já haviam sido cortados por ele. Em pouco tempo, naquela região, ele era nomeado como o mais forte artista marcial sobre os céus. E ele usou essa fama dele pra unir as seitas e formar uma aliança. Rapaz, 7 anos depois, estamos Ô, avançando louco! aqui, hein? Ele e o diretor eram próximos como irmãos, ignorando a diferença de idade entre eles. Eles até conseguiram trabalhar numa arte marcial específica pro nosso menino. O Brabo! senhor Kim entrega o livro pra ele, fala que o nome da técnica é o cortador de montanhas. Ele havia feito essa pensando no talento do nosso garoto e tem certeza que ele consegue chegar no pico. O senhor... Sério? Porra, eu tenho um nível tão absurdo sobre artes marciais nesse nível? É apenas 7 anos que... Ok. Não, é 7 anos desde que ela acabou com tudo, ou 7 anos desde o início da obra. Se for apenas 7 anos, ela consegue entender toda a mestria, já consegue entender tudo o que acontece, como é que o prota já pode se melhorar e... Meu Deus! O cara é transcendental, no nível, não no nível de... Nesse nível, já que o máximo aqui parece que é pico, mas transcendental em mentalidade. Ou parece impressionada, aquela técnica realmente estava acima de qualquer outra que ele já havia visto. O único problema é, obviamente, O prota. esperado, né, rapaz? Ele não tinha absolutamente nenhum talento. Ele estava aprendendo com o mais poderoso artista marcial sobre os céus, que criou uma arte marcial específica pra ele e só pra ele. E mesmo assim, ele mal conseguiu se tornar um guerreiro de 3ª categoria depois de um ano inteiro praticando.
Isso ele fala, rapaz, que talvez não tenha caminho, não. Ele tem um talento... Continua tentando, desgraça. Há pessoas que demoram mais tempo, mas depois quando conseguiram, o progresso vai aumentar logo por consequência, irmão. Continua na fé. Que é isso? Não existe, não. Na medicina e pelo visto é esse o jeito de viver a vida. Cada pessoa possui talento em áreas diferentes. E daí o talento? E com isso, no primeiro dia, após uma década ter se passado, ele vislumbrou o nível no qual ele havia só ouvido nas lendas. Transcendental? As 5 energias do mundo convertendo em uma única pessoa. O velhão tem o piripá que ali começa a se retorcer. Que isso? O cabelo ficou longo e ficou preto. O senhor chama pelo tiozão, rapaz. E do nada agora o cara tá bonitão, cabeludo e pomba. Eu consegui converter a calvície. Eu pensei que isso era piada no início do manhua, mas não. Eu realmente fico cabeludo. Eu consegui converter a calvície. Não. Capítulo seguinte, nosso garoto. Até o preto parece velho agora. Tu fala que o cara, né, tá parecendo mais jovem que ele. O Kim responde que ele realmente tá se sentindo cheio de vida, como se pudesse fazer qualquer coisa. Nosso garoto parabeniza, falando que o mundo vai ficar assustado com essa reconstrução esquelética. Nisso, o Kim se levanta e fala que ele vai ter que passar a sucessão da aliança marcial pra outra pessoa logo. Nosso garoto quer saber em quem ele tá pensando e o cara diz que até tem algumas pessoas talentosas. Porém, ninguém realmente entendia a essência da arte marcial. O seu argumento, né, rapaz, que ele é o único cara extraordinário ao ponto de saber o que realmente é isso. Pois. Se ele tá esperando encontrar um outro gênio igual ele, vai ser difícil. O Kim, porém, olhando pela janela, diz que mesmo tentando abaixar as expectativas, não tinha ninguém que era merecedor. E, rapaz, avançamos mais 15 anos. Fazem 35 anos que nosso garoto começou sua vida no caminho da ascensão e agora ele já tá com 65 anos, rapaz. Ele tá curioso pra saber o que o Kim tá fazendo. Um ano depois da reconstrução esquelética, ele passou a posição de líder pra outra pessoa e foi embora. Ele queria poder se aposentar com aquele cara, mas, rapaz, ele teve que ficar nesse lugar pra cuidar da parte estratégica da aliança. O Kim ficou com uma vida boa. Viajar através desse mundo muito mais. Talvez foi por isso que ele não pôde vir na cerimônia de aposentadoria do nosso garoto. Ele tá andando pelo jardim, falando que esse lugar tá silencioso e quieto demais. Ele comprou essa bela mansão com a grana que ele ganhou da aposentadoria. Muito melhor do que a primeira vida, temos que ser sinceros. O único ruim é que ela era grande demais e ele era sozinho. Nisso tem alguém ali no meio do mato e quando ele vê, ele dá uma olhada, rapaz. Era o Kim, que né, eu ainda não me acostumei com ele cabeludo. Nosso garoto quer saber aonde que ele tava e porque só apareceu agora. Porém, ele só cai de costas na grama e chama pelo El Ryun. E conta que ele realmente acreditou que ele era abençoado nas artes marciais. O seu Ryun diz que é óbvio que ele é, né, rapaz? Se ele não é um gênio, quem seria? O amigo responde que sim, nesse mundo dos mortais comuns, ele realmente não era ordinário. O protagonista dá risada, claro que ele não era ordinário. Porém, o que então fala que lutou contra um verdadeiro praticante. Um daqueles de 35 anos atrás, igual aquele cara que voava e levou os amigos. O senhor sabe que esses caras não se revelam facilmente. Eles são como sombras que controlam todo o mundo através da escuridão. E conforme a aliança marcial que eles criaram foi ganhando mais e mais poder, esses caras começaram a querer os influenciar. Ninguém tinha como parar esses caras. Isso porque se opor a eles era como se opor à própria nação. E é por isso que qualquer regra dada por eles era obedecida. Foi por isso que o Kim largou esse lugar. Ele queria lutar contra esses caras como um indivíduo e não como mestre, até porque, né, isso aí poderia afetar a aliança. O Kim então conta que eles foram extremamente difíceis de se encontrar, porém ele localizou um. A maioria o ignorava, dizendo que ele não era merecedor de uma luta por ser um mortal. Todos desapareciam, utilizavam... Mas como é que viram um imortal? Com ilusões e nenhum deles queria uma luta. Porém, 5 anos atrás, ele finalmente conseguiu um duelo. O seu El Ryun pergunta se ele venceu e o cara fala que venceu, rapaz. O protagonista elogia e agradece ele, né, por não ser líder e ter feito isso, senão eles que pagariam um preço. O que então conta que ele colocou toda a vida dele em jogo na luta contra esse cara e tudo que ele conseguiu fazer foi um pequeno corte na ponta do dedo. Não. O cara é o mais forte da humanidade, mas depois da imortalidade, ela é um bosta. A verdade é que o cara fez uma aposta, que se ele fizesse ao menos um mínimo corte, ele em teoria venceria, né? Então meio que foi assim que ele foi considerado o vencedor. O seu El Ryun na hora disse que esse cara devia ser um dos 10 mais fortes, coisa do tipo. Porém, infelizmente, isso não era o caso, rapaz. Ele, na verdade, estava no estágio de um dos mais fracos. Caralho. Em comparação aos artistas marciais mortais, esse cara era basicamente como alguém de segundo estágio extremamente básico. O senhor fala que é impossível. Ele já sabia que na vida passada, esses caras eram criaturas ridiculamente poderosas.
Porém, ele tem certeza que o Kim é alguém que chegou no ápice da humanidade. Ele Da humanidade, mas não da imortalidade. conseguia distribuir A humanidade é mortal. inúmeros cortes enquanto parecia estar flutuando e era intocável. Esse cara na frente dele era um gênio, então como é que ele só conseguiu cortar a ponta de um dedo de um cultivador qualquer? E nisso quem fala, rapaz, que ele viveu a vida inteira como sapo no poço. Eles não têm chance contra esses caras, que são basicamente desastres naturais ambulantes. Porém, ele tem algo a dizer. Mesmo assim, hoje ele cortou a mão de um deles, rapaz. Como? Não, que história é essa? Nosso garoto animado perguntou se ele conseguiu vencer. Ele disse que não. Não. O cara colocou um talismã na mão, se regenerou e é isso. O problema é que agora ele percebeu que ele chegou no limite da arte marcial. E hoje ele tá ali pra dar adeus pro nosso garoto. Isso porque, depois do cara ver a força de vontade e o treino dele, disse que iria o aceitar na seita. Ele não mais seria um artista marcial e sim começaria o caminho do cultivo, rapá. O senhor fala que é impossível se tornar um cultivador significa abandonar a mortalidade. Porém, algo assim só dá pra ser feito se a pessoa possui uma raiz espiritual. E o que então explica que aquela transformação esquelética dele é basicamente ele chegando no mesmo nível de talento que um cultivador nasce. Alguém genial como ele precisou treinar a vida inteira pra chegar no mínimo que esses caras possuem. Rapaz, ele mete ali um corte no vazio e diz que tá indo. Ele corta a dimensão. Vocês de quebrar a quarta dimensão para conseguir ser aceito nesse mundo. Putz. Maluco literalmente tá entrando ali no outro planeta, rapaz. Falando que vai deixar um último presente pro nosso garoto. Antes que ele possa responder, já ficou com o pergaminho e o cara sumiu. Meu Deus. O manuscrito era um registro de como transcender e alcançar a cultivação através das artes marciais. Começa a fazer isso. Se tu sair na vida, tu não aprendeu que tu precisa saber artes marciais, tu é um energúmeno, um idiota, um desgraçado, um bosta. Não é possível. O senhor, porém, queria saber aonde o amigo tá indo sem ele. E com isso, o tempo passou. Mais uma vez, tá ele lá, tossindo, dizendo que esse mundo é cruel. Fazem... E tu fez o que ele te pediu? Tu treinou? Tu treinou? 50 anos que ele chegou nesse mundo. Porém, lá tá ele de novo, morrendo por uma gripe qualquer. Assim como na vida passada. Tu treinou pra alguma coisa? Não treinou? O destino era algo que parecia que o humano, não importava o quanto, não conseguia escapar. Mas tu não treinas, desgraça! Contraindo desses poderzão absurdo, tu podia comer a ginseng na próxima vida, já ficava mais bolado e já dava pra dar um bom avanço. No final, a única coisa que mudou foi a casa e a roupa, porém, ele morreu exatamente no mesmo dia. Nessa, ele tem certeza que ele viveu a vida no limite. Ele não queria Viveu? ter nenhum arrependimento igual na vida passada. Ó, tu Então usou, ele se ocupou treinou. ao máximo, estudou ao máximo, praticou ao máximo Ó. e nunca nem se preocupou com casamento ou coisas normais. Foi por causa disso que ele conseguiu unir todas as seitas marciais da região. Ele conseguiu fama, riqueza e tudo que o mundo mortal tinha pra oferecer. Então, por que agora, nesse momento, ele tinha uma sensação de vazio? Será que se ele e o Kim tivessem tentado ainda mais, eles teriam alcançado os céus? Infelizmente, esse corpo dele Ela alcançou. Tu talvez não. não vai encontrar essa resposta. Tudo que ele conseguia sentir era uma profunda sensação de impotência. Realmente, foi mais uma vida Mas deixou de ser um guerreiro da terceira categoria, virou pelo menos segunda aí. de desapontamentos. Isso marcou o fim da segunda regressão e da chegada do... E você se lembra que capítulo passado terminou no Oxi, essa obra já tinha tido continuação? Não sabia. momento que ele morreu na segunda regressão. Porém, não é de se surpreender, ele acordou na mesma floresta o caminho da ascensão e o corpo estava cheio de energia. Ou seja, a regressão dele não era coisa de uma só vida. Na mesma hora, aquele desgraçado do cabelo marrom vem pra dar-lhe mais E um agora vai ser só tapa uma chamando porrada, ele ainda vai de voar. filha da... Porém, dessa vez, o senhor só se esquiva facilmente. O cara tá tentando acertar alguma coisa de qualquer forma, porém o senhor só tá se perguntando o porquê que eu regredi. Eu tô com um novo corpo, porém eu tô cheio de energia. Ok, então, a minha pergunta foi respondida. Eu adoro Manhua que responde, nós ficamos com questionamentos e depois responde. Obrigado, Manhua. Que se o corpo ia ter o reflexo, a memória muscular. E tem, porque o Prota está respondendo, está conseguindo se movimentar muito bem.
Claramente, uma nova oportunidade deveria ser algo bom. Porém, o que aconteceu com as coisas que eu construí nos últimos 50 anos? O Myung-hun Desapareceu, irmão. Tu regrediu. continuou xingando, falando que ele é um bastardo que quase matou todo mundo e ainda tinha coragem de ficar esquivando assim. Porém, o senhor continuou só encarando, se perguntando se isso realmente era algo bom. E logo disse que não. Na verdade, esse poder que ele recebeu era mais uma maldição. Igual Cookie Clicker. Quando tu acaba com tudo, tá indo regredir para conseguir mais no futuro. É a famosa frase, um passo para trás para poder dar dois para frente. Uma que negava pra ele o significado da vida. Claro que algumas regressões seriam algo maravilhoso e ele agradeceria essa oportunidade. Porém, e se ele ficar preso nisso pra sempre? Ele ficaria preso na roda do destino, forçado a sofrer até o fim dos tempos. Todos somos assim. E não é assim a vida? Só que essa roda é mais longa para ti. Mas para nós é mais curta. Vai continuar a aproveitar o momento. Ai, mas eu vou viver para sempre. Meu Deus. Mas, ok. Irmão. Tudo que todas as pessoas que tu conheces desapareceram. Mas vais continuar a poder vê-las. Só que elas não estão a lembrar mais de ti. Mas pelo menos vais conseguir vê-las e conhecer pessoas diferentes. Eu não vejo problema. Eu acho que é melhor do que a imortalidade, a regressão. Sim. Sem contar que ele não conhece mais ninguém das pessoas que ele conheceu na vida passada. Isso porque na frente... Não, tu conhece, elas que não te conhecem, é diferente. Ele agora são seres completamente diferentes, que por mais que carregassem a mesma aparência, eles não são os mesmos de antes. Até mesmo Yong-hun, que é uma pessoa que ele considerou o próprio irmão. Aquele cara não existe mais nesse mundo, porque o Yong-hun, que era amigo dele, passou por inúmeras experiências que o formou. Com isso, ele fala pro Jin se acalmar e pergunta que ficar bravo assim vai ajudar. O mano tá falando que ele é um filho da... sem vergonha nenhuma. Porém, o senhor só revela que era o Mingyong que tinha que estar dirigindo. Porém, o protagonista foi forçado a dirigir, mesmo tendo tido uma noite de sono ruim, já que o maldito Myung-hun também jogou... Como é que o cara lembra disso depois de 200 já... 200 não, mas pô, de 100 anos. Um monte de trabalho nele. Além disso, quem é que conseguiria desviar de uma avalanche em uma rua apertada? Era bom ele parar de ficar apontando o dedo e só começar a pensar sobre o que eles podem fazer. O trouxa tá ali exausto e ofegante sem poder argumentar nada. E nisso o Prota já chama pelo diretor e fala que ele vai procurar algum lugar pra eles ficarem antes do sol se pôr. Todo mundo era pra ir procurar pelo carro ou uma forma de sair da floresta. Quando começar a anoitecer, ele vai acender a fogueira e era pra todo mundo ir na direção. A noite cai e o protagonista se pergunta se vale a pena se conectar com essas pessoas de alguma forma. Como sempre... Atualmente, acho que o Prota, a raposa vai gostar do sabor da coisa do Prota, do braço do Prota. Porque, literalmente, agora ele tem uma pessoa um corpo cultivado. Muito ruim, nível de terceira qualquer coisa, mas é um corpo melhor. Sempre ele vai estar sozinho no final. Já na caverna, a fogueira comparativamente a uma pessoa normal que só esteve no escritório o dia todo, acho que este aqui vai ter um corpo decente. E tá todo mundo dormindo no chão. O senhor agora tá com medo dessa tal regressão eterna. De qualquer forma, a única... Irmão, daqui a 50 anos, deixa de se preocupar com isso, irmão. Já viveu 100 anos, o que é mais 50? A única coisa que poderia dar significado pra vida dele era essa habilidade se Pensa em cada vida que tu tem. Ficar a pensar no futuro só te vai dar ansiedade. Ficar, ai, na próxima vai ter mais difícil daqui a 50 anos, vou reencarnar, não. Irmão, é daqui a 50 anos, vive o presente. Vida. Talvez ela iria desaparecer se ele voltasse pra Terra, percebendo como ele sempre volta pra esse momento antes do caminho da ascensão. Porém, como é que ele vai pra Terra? Nisso ele se lembra do velho do monóculo falando que quando o caminho da ascensão se abre, o espaço ao redor se desestabiliza. E eles que são humanos comuns podem ter ficado presos nessa tal variação espacial. Na hora o Protinho imagina que essa tal abertura do portão da ascensão deve ter a ver com o fato deles terem sido jogados nesse mundo. Talvez tivesse uma forma de usar isso também. Mas não tava claro, pô. Não tava claro isso? Pra fazer com que ele voltasse. O problema é que primeiro ele tinha que ficar mais forte, já que como um humano comum, rapaz, ele não conseguia conquistar nada e forçar algo a acontecer. Ele precisava se tornar tão poderoso quanto Yong-hun se tornou na vida passada. Com um tempo de vida mais longo e capaz de experienciar mais coisas, talvez ele consiga pesquisar como acessar esse tal caminho. O objetivo agora ficou mais claro, ele tinha que ficar mais forte pra conseguir acessar esse tal caminho da ascensão. Dia Amanhã seguinte parece de manhã, raposa. ele
tá comendo aquela mesma raiz de antes para se fortalecer. Porém, agora, como ele sabe usar a energia das plantas, ele consegue concentrar no núcleo dele algo que seria impossível na vida passada. Ele começa a praticar a veia de dragão, que foi a técnica que Yonhu fez pra ele, e com isso já começa a quebrar os bloqueios de energia no corpo. O único ruim é que o corpo ainda tá cheio de estresse e lixo da vida passada e das comidas da terra. Um tempo depois, ele tá meio que lixando uma das madeiras e parece fazer uma lança. Dá-lhe umas praticadas com os cortes pra lá e pra cá, e percebe que ele tá pior do que antes. Isso porque no fim da vida ele parou de praticar, já que ele tava velho e agora as habilidades estão meio que ruins. Porém, uma encarada na árvore e uma chicotada com a madeira e dá-lhe um corte. Por mais que as habilidades tivessem meia boca, crescer elas agora ia ser só questão de tempo, já que ele se lembra de muita coisa. Porém, o Manager King vê isso na hora e quer saber como é que ele fez algo assim, rapá? Como é que ele deu um corte com um grave? Com profundidade que ele fez o corte. Vê, tu cortou uma árvore. Como é que não caiu a árvore? O senhor dá uma olhada curiosa enquanto pensa que já chegou o cara que vai ajudar ele a se tornar poderoso. Ele então já pergunta se o diretor Kim tá querendo aprender. O calvo maldito não acha nada suspeito e só diz que sim, rapá. Meu amigo, você acabou de chegar na Terra, você deveria estar achando estranho esse moleque aí rasgando uma árvore. Porém... dá. Não como um pedaço de madeira, mas dá pra fazer um corte desses. Muito difícil, mas dá. A cena muda pro mesmo de sempre. A raposa se aproxima, falando que os humanos são nojentos e são ousados de estar na floresta dela. O senhor viveu por tanto tempo que até se esqueceu que essa maldita ia aparecer. Na próxima vida, o Prota vai matá-la. Na vida, tudo que ele pode fazer é tomar a mordida, sangue jorrar e a raposa levar o braço. Ele bloqueou alguns pontos só pra perder menos sangue e sentir menos dor, porém não tinha nada que ele pudesse fazer. O pessoal pergunta aonde ele tá indo, porém o Prota só caminha tranquilamente em direção à raposa, sabendo que nessa terceira regressão ele também era fraco. A verdade é que na segunda vida ele jurou que chegaria no nível da convergência das 5 energias, porém mesmo após centenas de anos treinando com o mais poderoso artista Centenas de anos. Tu viveu 50 anos e agora tá mandando esse papinho. Ai, depois de centenas de anos. No máximo tu viveu 100 anos. Não vem com essas centenas, porque centenas presumo que seja pelo menos 2. Então não viveu pelo menos 200. Então tu viveu uma centena. Não é centenas. Ele mal conseguiu chegar no primeiro nível. A verdade é que o talento marcial dele é irrelevante comparado às pessoas por perto. Nossa, ele arranca o próprio braço ajudando geral e fala que por mais que ele seja assim, por mais que ele seja fraco, que fosse demorar 1 milênio ou 10 mil anos, ele não ia desistir. A raposa lambe a boca e diz que ele é interessante, um humano que conhece o próprio lugar e sabe se sacrificar. Já que era assim, ela vai experimentar já que ele tá oferecendo. O senhor encara pensando que ele vai continuar entregando esse braço, até que eventualmente vai chegar o dia que ele vai ser mais forte que ela. Como sempre, após comer o braço, a raposa foi embora e deixou eles lá. Sem se importar com o resto do time, ele continuou praticando na floresta. O único momento que ele parou de treinar foi quando os Gravidade Zero chegou e levou os amigos. Assim que eles foram embora, ele voltou a praticar sem comer ou sem descansar. Ele só finalmente parou no 4º dia, onde se apresenta como um mortal inferior e diz que queria perguntar algo ao dragão do mar. O tal do Ruiou, que é o chifrudo, quer saber o porquê da curiosidade. O Sion então fala que a garota que ele tá levando tinha a raiz espiritual presa, ou seja, não ia poder praticar. Sem contar que por ser uma simples mortal, ela iria viver por no máximo 100 anos, então por que ele estaria levando ela? O chifrudo responde que ele tá informado até demais pra um mortal. Porém, ele não tem que se preocupar. Quando ela aceitasse o sangue dele, iria despertar uma raiz espiritual e receber talentos. Na hora, o senhor fica animado e pergunta se ele também poderia receber uma oportunidade como essa. Eles todos eram das mesmas terras e talvez teriam algum poder especial que ele possa estar interessado. O Rueô, porém, só sorri e manda ele escutar. Na mesma hora, o senhor sentiu alguma dor no peito e o cara diz que é bom ele saber isso pra continuar vivo. Ele jamais deveria exigir ou pedir qualquer coisa pra alguém como ele. Ele já viveu incontáveis milênios e compreendia coisas que ele não tem ideia. Porém, ele deu sorte que ele é um dos mais gentios. Todo mundo diz que é dos mais gentios. O outro diz que é dos mais gentios. Não, eu sou gentil, mas são todos um bando de desgraçados. É outro no mesmo nível que ele estaria mais do que disposto a o matar simplesmente por ele fazer contato visual. Com isso, o cara desaparece nos trovões e sai surfando no dragão. Enquanto coitado do Kim tá ali sem entender nada do que aconteceu. Dia seguinte, a outra amiga iria ser levada. O Prota fez uma pergunta parecida.
A Kim Yeon não tinha raiz espiritual, então por que ela poderia se tornar uma discípula do velho? O velho mostra uma pílula e diz que esse item permitia a qualquer um atingir seus instintos espirituais. Até mesmo um simples mortal pode ter a oportunidade de se tornar poderoso se consumir esse item. Isso tudo eram ótimas informações pro CEO, porque agora ele sabia que existia um caminho além da simples prática para se tornar mais poderoso. E nisso o velho conta que é possível para um mortal treinar as artes marciais e ganhar a raiz dos 5 elementos. Porém, esse era um caminho longo e o resultado era bem medíocre. A verdade é que o que você ganhava com a pílula era muito melhor e muito mais rápido. Isso ele abre o portal e diz que chega, ele não tem nada pra resolver com ambos e era pra eles desaparecerem. A amiga de trabalho grita pelos dois, porém o Protinha abre o olho em cima de uma árvore. De longe ele consegue ver o lado sul da região. Pô, nem conseguiu acertar a vila desta vez. De Wangô. Assim como na vida passada, pelo visto ele e o King iriam passar um tempo navegando por essa região. Porém, nosso protagonista desafiou inúmeras pessoas de todo esse mundo, então ele conhece a maioria dos caminhos como se fosse a palma da mão dele. Com isso, ele acordou o diretor e levou ele para a cidade mais próxima. Ele explicou toda a situação e, obviamente, o cara estava confuso. Porém, pouco a pouco, ele foi aceitando a realidade. Logo na sequência, eles chegaram à cidade de Hobeoki e lá venderam aquelas ervas da ascensão, porém compraram só uma casa pequena. O Prota ensinou pro Kim a linguagem daquele mundo, a técnica da destruição da montanha que ele mesmo criou na segunda regressão, modificando uma outra técnica mais antiga. Isso tudo para se adequar melhor às... porque agora, na primeira vida, quer dizer, na reencarnação, quando eles vieram para este mundo, este velho aqui começou com o básico. Na segunda, ele já começou com uma boa avançada. Nesta aqui, ele já usou a avançada da avançada da avançada, que ele criou no futuro, especificamente para Prota. Putz! Já vai começar muito bem este aqui. Este aqui ele vai conseguir chegar na imortalidade nos 50, acho. Próprias capacidades do Kim. Porém, após praticar só um pouco, o senhor já fica pensando o quão desmotivador isso era. O Kim atingiu o nível das 3 flores em 3 meses de aprender artes marciais. Enquanto ele, que já praticou por 2 vidas inteiras, mal chegou no primeiro nível. O Kim se levanta todo animado e fala que acha que agora ele consegue vencer o CEO. O Prota sorri pensando que esse realmente não é o mesmo Yonho que ele considerava o irmão na vida passada. Esse cara era mentalmente centenas de vezes mais novo que ele. A verdade é que nesse momento o CEO é quase que como se fosse um tataravô do diretor Kim. Nessa vida ele não vai poder acompanhar esse cara. Nisso ele entrega um livro e diz que desse momento em diante eles vão viver vidas separadas. O Kim acha meio confuso e quer saber o que o CEO tá dizendo. Ele fez algo errado? Qual que é a razão pra eles se separarem? A razão pro protagonista é que na primeira regressão o Yonhu se tornou o líder da aliança marcial e perdeu pros caras no fim das contas. E na segunda regressão, a verdade é que as coisas não foi tão diferente assim. Ele criou técnicas mais avançadas, praticou ainda mais... Pera, calma lá. Se tornou o líder da razão pra eles se separarem. A razão pro protagonista é que na primeira regressão, o Yonhu se tornou o líder da aliança marcial e perdeu pros caras no fim na segunda? das contas. E na segunda regressão, a verdade é que as coisas não foi tão diferente assim. Ele criou técnicas mais avançadas, praticou ainda mais e chegou basicamente no limite da arte marcial. Porém, ele foi incapaz de vencer aqueles caras com as artes marciais e acabou largando elas para se dedicar ao cultivo. E ele sabe que a mesma coisa vai acontecer com o Yonhu se ele ficar perto dele toda a vida. E para não ver a cara de desespero dele de novo, ele então fala que nessa vida ele vai caminhar por essas terras para melhorar as próprias habilidades. Não lembro quando é que ele teve essa cara de desespero, mas ok. Acho que perdi alguma coisa. O Kim, porém, quer saber como é que ele vai viver sem o seu rumo por perto. O Prota diz que as habilidades marciais que ele já possui devem ser mais que o suficiente para ele se fortalecer. Ele já sabe se comunicar, escrever e lutar. Era um artista marcial num pico marcial, então ele não tinha que se preocupar com nada. O Kim diz que entende, porém, ele não estava querendo se desconectar da única pessoa que ele conhece da terra natal. O Sion diz que entende, então faz uma promessa. A cada 2 anos, nesse exato dia, eles iam se encontrar nessa casa. E com isso, após convencer o diretor, ele foi embora. Céuzão azul e um mano segurando a lança, manda ele ficar paradinho aí e pergunta o que traz ele ao salão dos 8 respeitados. O senhor diz que veio ali pedir por um duelo, porém o cara cai na gargalhada, falando que ninguém pode simplesmente andar até esse lugar e chamar por um duelo dessa forma. Porém nisso, o senhor dá ali um ataque com a espada e no mesmo segundo a lança do cara se rasga. Nisso ele pergunta pro cara se ele por acaso parecia alguém qualquer. Rapaz, o senhor jura que nessa
nessa vida, vai fazer tudo o que for possível pra se tornar mais forte. É isso? Se não dá pra aprender tudo, então vamos especializar nisto. Vou dedicar a minha vida nisto. Porque o Prota, na última vida, ele aprendeu muito sobre estudos, sobre finanças, porque ele era muito especializado em cuidar da Aliança Morim. Então, agora, ele tá especializado só em ficar mais forte. O Protinha tá começando a formar aquela aurinha. Na primeira vida passou fome, na segunda passou fome de novo, mas nessa aqui... Não passou fome. Ele era milionário, mano. Tá indo com a bunda agora? Que isso? Provavelmente vai passar fome, mas pelo menos vai humilhar uns caras por aí. Já chegando no salão, a novinha passar fome no sentido de ser fraco. Ok, sim. da rua e fala que o líder tá Ela não vai chegar no pico, acho. esperando por ele. Vamos pelo corredorzinho, chegamos em frente ao chefão geral encarando em volta. O tiozão da risada fala que ficou se perguntando quem era a visita, que parecia ser um artista marcial de primeiro grau. Ele não imaginou primeiro grau que já? Um jovem como ele. O Prota se Eu apresenta. acho que eu retiro o que eu disse. Ele vai chegar no pico. E prestas os respeitos Mas não vai chegar naquele nível de lutar contra um imortal. Isso não. dele aos líderes do salão. O cara só fala que realmente parecia que ele tinha um poder formidável. E o senhor diz que é o mesmo pra ele. Tudo que ele pede é pra que ele abençoe esse garoto inexperiente com alguns dos ensinamentos. Nisso, o velho saca um nunchaku ali com uma ponta cortante, enquanto o seu Ryun se prepara de canto pra dar a sacada da lâmina. Nisso, o chefe avança na direção, girando num tchaco, falando que já que ele vai enrolar, ele vai primeiro. O item tá cheio de aura em volta e vai certeiro no olho do Protinha. Porém, ele só puxa a espada, dá-lhe um corte pra cima e consegue redirecionar o ataque. Os monges Shaolin tá tudo em choque que ele conseguiu refletir o ataque do chefe, que agora tá fazendo helicóptero na arena, falando que o garoto realmente já chegou no nível de se tornar um com a espada. Parece que ele tava prestes a avançar do próprio primeiro estágio. O Prota diz que o líder parece ter se tornado um com a espada também. Ele aprendeu bastante com esse único movimento. O cara dá risada e fala que é engraçado que ele esteja no mesmo nível, mesmo ele sendo tão novo assim. Realmente, o rapaz era um gênio. O Protinho, porém, dá risada com essa palavra gênio. Na verdade, ele não conseguia nem ver isso como se fosse um elogio. Todos olham pra ele, achando que a proeza marcial dele é impressionante. Algo que demoraria décadas pra outros atingirem, ele chegou antes dos 30. Ele então agradece o Antes dos 30? Antes dos 200, sim. Mas antes dos 30 é complicado. chefe por elogiar as habilidades dele ainda insuficientes. Porém, o senhor pensa, no final das contas, ele ainda é só um das inúmeras pessoas sem talento nenhum que são comumente achadas nesse mundo. Porém, mesmo sem nenhum talento marcial ou ser um escolhido dos céus, ele foi capaz de se desenvolver a essa proeza marcial que agora dizem que ele é um gênio. Realmente, a regressão, no final das contas, era uma oportunidade. E já que estão querendo que vai mesmo! Se tu não falasse, eu não sabia que a regressão era uma oportunidade. seja, dessa vez ele vai agir como tal gênio. Nisso ele avisa o chefe que desse momento em diante ele vai usar a energia da espada. O cara agradece e fala que tudo bem então, ele vai levar isso a sério. Nisso o senhor já manda a técnica da destruição da montanha da primeira forma e o chefe se esquiva pro lado. Ele já ataca de novo com a segunda forma entrando na montanha, a terceira forma veio a ascendente, o chefe porém ativa a energia em volta do nunchaku, dá-lhe uma sequência, o Protinha se defende. Enquanto o mano tá querendo entender que desgraça de moleque é esse que não tem nem 30 anos e tinha uma habilidade marcial monstruosa como essa. Nisso, o Prota sai pro lado dele e ativa a sétima forma da profundidade da montanha e um dos cortes parece pegar no rosto do chefe. O Shaolin copia e cola, tá tudo assustado, falando que é impossível. Como é que o líder tava sendo pressionado por um moleque nessa idade? Nisso, o senhor já tá dando a 12ª forma, obrigando o chefe a sair pra trás. Enquanto os caras na plateia falam que não era só velocidade. Claramente, a espada do garoto carregava um poder absurdo por trás dela. Um dos ataques pega em cheio no nunchaku e o chefe se treme todo e fica assustado. Não sei. Nessa hora, o senhor pensa que chegou o momento de acabar com isso. Ele pula pros céus, ativando a técnica das 7 luzes e de repente um monte de corte brilhante aparece e o nunchaku é rasgado. O chefe fica todo assustado, o Shaolin de boca aberta e com isso o cara só cai no chão e diz que perdeu. No mesmo instante, o senhor já se curva e agradece pela oportunidade. Rapaz, já se virou e saiu fora. Os caras ficou tudo em choque. Ele caminhou pelo meio da seita e todo mundo observou, sussurrando e comentando. Ao menos ele não sofreu nenhuma emboscada por causa disso. Já não tá na seita, acho que isso já é a vila mesmo. A Casa dos 8 Respeitados era uma seita ortodoxa, então, né, eles seguiam os métodos tradicionais e o código moral. Óbvio que o Sihou, porém, quer ir nas seitas não ortodoxas, basicamente os fora da lei. O primeiro objetivo... Não necessariamente. Não ortodoxas não necessariamente significa que eles são fora da lei. Eles podem não seguir algum dos conceitos que são moralmente corretos, mas lei, eles
eles ainda cumprem. Nessa vida era caminhar por todos os lugares. Exemplo, seita Tang geralmente não é uma seita ortodoxa, mas é um clã geralmente sério. E alcançar o pico marcial. Em uma montanha, o prota vai contando que ele se aventurou por inúmeras cidades medianas em toda a região de Seokyung. Entre essas, ele também perdeu na seita Eohyun e na seita Hyeong e ele não conseguiu vencer. Porém, ele venceu em Gaeju e em Wugwoo. E agora ele tá na seita Hwoajang, dando um corte no capitão ali do manto roxo que é atacado pra trás, caindo no fundo da sala desmaiado. O velho dá risada. Pô, os manto roxo, brabo! Geralmente mantos roxos são nessas seitas, o Hwoajang geralmente são as seitas que protege todas as outras seitas, que protege o... não é o Morim. Sim, protege o Morim, dá para chamar assim, não é exatamente essa frase que se usa, mas protege o Morim. E essas seitas geralmente são muito conhecidas por serem as seitas que protegem o rei, o monarca, não sei qual é o nome da palavra em si, não é monarca, é... a pessoa de política mais importante do Morim. É isso que eu quero falar. Diz que ele deve ser o tal artista marcial de primeira classe que vem desafiando em inúmeros lugares. Realmente, ele é um garoto habilidoso. O senhor agradece, falando que ele vem aprendendo bastante por causa dessas lutas. Só que nisso aparece o bonde das lâmpadas e o chefe diz que ele agora vai ter que enfrentar 10 anciões. Na memória, o senhor percebe que é assim que uma seita não ortodoxa se vinga. Ele então diz que achou que aquele duelo tinha terminado com a vitória dele. Ele nunca ouviu falar sobre duelos consecutivos, especialmente um no qual uma pessoa vai contra 10. O chefe dá risada e fala que é engraçado. Ok, não é outra seita que eu tava pensando não, é outra. Que ele nunca escutou sobre algo assim. O CEO então responde que se outras seitas ficarem sabendo de como eles agem, o nome de Hwoajang vai pro chão. O chefe porém diz que o que acontece nesse duelo é que ele sofreu um pequeno corte e esse corte infectou e ele morreu infelizmente. A seita cuidou bastante do garoto que se esforçou pra viver, só que por mais que todo mundo tenha dado seu melhor, ele acabou morrendo. Infelizmente, ele, como um homem morto, não vai poder negar nada. O senhor já tá cercado e vê que esses desgraçados eram mais loucos do que ele imaginava. Irmão, é o comum nessas seitas não ortodoxas, até nas seitas ortodoxas acontece bastante isso. O chefe fala mais uma vez que a morte dele aqui vai permitir que a reputação deles fique intacta. Só que é nisso que o senhor sorri, pensando que é exatamente por isso que ele veio até esse lugar. Ele então fala que é pra eles atacarem, ele vai aceitar esse duelo ridículo. Todo mundo avança enquanto ele pensa que chegou o momento de conseguir a verdadeira experiência de combate. Eu tô vendo que o Prota tá evoluindo bastante, mas eu acho que ele tá evoluindo bastante ao longo das regressões, mas nesta regressão aqui não tô vendo progressão, tô vendo exploração e autoconhecimento, mas evolução em artes marciais, não. Tô errado? Ixi, rapaz, a cena muda pra noite em um bar. Todo mundo tá bebendo e conversando sobre o tal artista marcial que foi desafiar Hwoajang. Era uma pena que um menino tão talentoso tinha morrido assim. O do Moicano disse que ele foi louco também, desafiar uns caras fora da lei como aqueles. O do cabelo branco dá risada também, falando que ele foi inocente demais, até parece que as coisas vão acontecer sempre como você espera. Um outro em pé fala que tudo que o garoto fez foi acelerar a morte dele graças a toda essa arrogância. Hwoajang pode ter o nome de seita, porém todo mundo sabe que aquilo lá na verdade é um grupo de bandido. Era uma pena que nesse momento o corpo do garoto já deveria ter sido enterrado. Porém, alguém pisa no salão. Quem tá um dos garçons se vira pra dar as boas-vindas, rapaz. E é o CEO completamente banhado em sangue, todo cortado, pedindo um balde de miojo, por favor. O cara todo sem saber o que responder. Todo mundo trancou, assim, um quilo certinho, dá pra pesar. Pra ele entrar. Enquanto o CEO para, fio, os 3 trouxas, tá tudo ali agora cagado. Ninguém fala absolutamente nada. Porém, a verdade é que aqueles desgraçados quase realmente mataram ele. Não só era 10 contra 1, como a lâmina deles ainda tava envenenada. A sorte é que no tempo que ele trabalhou no alto escalão da Aliança, ele conseguiu aprender inúmeras técnicas de medicina. Se ele não tivesse comido a pílula da cura naquele momento, ele realmente teria morrido naquela sala. E assim que ele matou os 10 anciões, o velho gritou, falando pra todo mundo matar ele agora, não importava o custo. Nisso, todos os membros da Aliança avançaram em formação de guerra. No final das contas, pra sobreviver, o senhor teve que lutar igual um animal. Porém, cá está ele, vivo e tranquilo no bar. Logo após ter metido a espadada Ela acabou com o clã! Porra! Foda! Eu acho que ela evoluiu. Evoluiu. Dá pra ver que ela mudou. Eu acho que ela tá no mesmo nível do quando... Eu não lembro do nome do careca. Quando o careca tava acabando com todos os clãs pra unificarem uma coisa só. Eu acho que ela tá nesse nível atualmente. Porra!
Não pode acabar com todos os clãs, mas tá começando a conseguir acabar com os clãs mais fraquinhos. Legal! Peito do líder. Ele não matou todos da sala, mas cortou os tendões. Ou seja, ninguém vai conseguir vir se vingar, já que vai estar todo mundo aleijado pro resto da vida. Nisso ele nota que os Hashi tava tremendo pra caramba. Ele tomou tanto estimulante que tava impossível relaxar nesse momento. Provavelmente, pela quantidade, ele não vai nem... Meu Deus. Bom, voltei, tocaram aqui a porta, é isso. conseguir dormir pelos próximos dias. Talvez fosse o momento perfeito pra ir desafiar uma seita ortodoxa. Rapaz, ele terminou de comer, já pegou a espada e saiu andando. Nisso, a lenda começou a ser falada. Imediatamente após sua vitória contra a seita Hoejang, o jovem mestre marcial comeu uma tigela de miojo e continuou sua jornada. Aquele acontecimento insano começou a espalhar o nome dele através de todo o povo. E um certo rumor começou a se espalhar através de Seokyung. Pouco tempo depois... Eu tô ansioso pra ver como é que vai estar o prota quando chegar até o outro. Tô muito curioso pra ver como é que isso vai estar. As pessoas começaram a chamar ele pelo novo título marcial. O espírito de luta infinito Seohyun. Faz sentido. Infinito, já que ele também volta tem vida infinita. Legal! Tem swagzinho o nome dele, hein? Espírito de luta infinita, ele sai lutando por aí. Ok, eu respeito. O Protinha sabe que ele não tem tanto talento. O objetivo dele é chegar no pico marcial e o mais longe possível. É por isso que ele precisa continuar lutando e cada vez desafiando mais o limite entre a vida e a morte. Pra um homem comum como ele atravessar essa parede do talento, ele teria que ser um louco. É o esforço! Exato! Se não tens o talento, faz com esforço. Se não consegues ter se não nasce com uma broca absurda pra destruir a parede, tu vais pegar com a picareta e vais picaretar toda a parede até tu furar. É isso aí. O potencial nato vai ser mais devagar, mas vais destruir com a tua dedicação, com a tua força, com a tua coragem. Obrigado a abraçar a insanidade. Era a única forma que um homem sem talento como ele conseguiria alcançar o poder de um gênio. E assim ele foi para inúmeras regiões de Wangor. Lutou dezenas de duelos todos os dias contra as seitas ortodoxas e as não ortodoxas. 5 anos se passaram. Uma explosão acontece no meio de um pátio e o prota pula ativando mais... 5 anos se passou, eu queria ver o reencontro deles. Mais uma vez, a técnica destruidora de montanhas. Nesse momento, o ki dele estava se movendo de uma forma fluida, porém ao mesmo tempo extremamente destrutiva. Aquela técnica era como se fosse o coração do próprio céu. O ki da espada em um formato de linhas, algo que só poderia ser usado por aqueles que atingiram o pico. Só de tentar formar aquilo por um curto momento, a mente dele ficava extremamente exausta. Olha a cicatriz dele, das marcas de batalha. Se ele não conseguir isso, não tem como alcançar os sonhos dele. Nessa hora, o cara tá vindo pelas costas, dá-lhe uma espadada. O senhor se vira, consegue defender o ataque, a energia se dissipa na lâmina e o lugar inteiro explode. O coitado é tacado na parede. Percebendo que o tal ki da espada que ele tem dificuldade de manter foi destruído em um ataque. Nisso alguém vem da fumaça, falando que esperava mais do tão famoso espírito de luta infinito, CEO. Porém, a nossa carequinha? Vez, ele venceu. Exatamente. Rapaz. Obviamente é o maldito diretor Kim, o homem mais forte abaixo dos céus. O prota se levanta, percebendo que esse desgraçado realmente tinha um talento incrível. Ele parabeniza o amigo e fala que realmente ele ficou bem mais forte do que da última vez que eles se viram. O senhor percebe que o maldito já tinha passado pela reconstrução esquelética em 5 anos. Olhando pra mão, ele se pergunta o que ele vem fazendo nesse tempo. Ele ainda era o mesmo artista marcial de 1º grau. Realmente, a falta de talento revelava o pior das pessoas. Pouco tempo depois, o diretor disse que após chegar ao nível da conversão das 5 energias, ele percebeu algo. Ele se tornou o homem mais forte de Wangor e ninguém mais consegue resistir a um único ataque dele. É por isso que, como o homem mais poderoso, ele tava... Mano, tá falando o quê? O que eu falo com isso, irmão? Ai, não, sou muito forte. Por isso eu sou muito forte, logo sou muito forte. Que desgraça é isso? Tá para de se acabar, desgraça. Pensando em criar uma organização e queria oferecer um assento. O senhor, porém, corta e diz que ele tá tudo bem. Ele prefere viver como ele vem vivendo. Enquanto se lembra que esse cara, todas as vidas, sempre fica obcecado em se tornar um mestre de uma aliança. Porém, se ele aceitar essa oferta, ele vai virar vice-líder. Só que, na verdade, vai trabalhar mais como um estrategista. Algo que ele já fez na vida inteira passada e não tá afim. Isso porque nessa cada segundo que ele tem pra praticar e alcançar o pico marcial era precioso demais. Depois de bastante esforço, o senhor consegue negar esse negócio aí da organização. Só que aí o Kim começa a insistir pra que, já que ele não quer fazer parte da associação, que ele aceite receber lições de 1 para 1. Porém, o senhor só responde que não importa o que o diretor ofereça, ele não vai aceitar. E a razão é bem óbvia. Ele já aprendeu tudo que é possível aprender desse cara em 2 vidas. O que ele realmente precisava nessa era experiência de verdade. Ele se lembra que na vida passada, Yonho falou que nos finais dos primeiros estágios você devia enfrentar o máximo possível de combates de verdade. E é por isso
isso que dessa vida ele decidiu simplesmente assistir a saga do amigo dele de longe e continuar sozinho a jornada infinita dele por combates. Mas Com legal. isso, Ela não esqueceu da sua amizade, mas progrediu além 20 disso. anos se passaram. O Kim chega em frente à mesma casa e diz que dessa vez ele parece pálido. Naquele momento, o Seo finalmente havia percebido. O talento dele era de alguém que realmente havia sido abandonado pelos céus. O Kim fala que mesmo treinando de forma infinita, ele ainda não conseguiu melhorar a proeza. O Seo diz que o conhecimento dele sobre a energia da lâmina excede qualquer artista marcial no mesmo nível que ele. Mesmo assim, ele não conseguia durar mais do que 3 ataques contra alguém no pico da arte marcial. O Kim encosta o queixo e diz que isso é esquisito. Ele já quase se tornou um com a espada. Como é que ele não tinha chegado no pico marcial? Alguém com tanta experiência como ele deveria conseguir isso facilmente. O senhor pensa que isso aí ele já sabe, né, rapaz? Esse é o limite do talento dele. Alguém que realmente foi abandonado pelos céus. Sangue começa a sair do nariz. Ele diz que só consegue manter essa técnica ativada por meio-dia. Talvez se ele conseguisse manter ela pelo dia inteiro, ele finalmente encontraria um caminho. O Kim, porém, pega um livro e diz que deseja o melhor pra ele. Isso foi tudo que ele manual pra lutando contra um cultivador por um curto período. Ele fez o que pôde pra conseguir resistir a alguns movimentos e escapou no final das contas por pouco. O senhor repara na grossura do livro. Realmente era tão denso quanto muitas das técnicas que eles aprenderam. E ele questiona se realmente só escapar dessa pessoa deu tanto conhecimento assim. O Kim fala que eles eram desastres naturais ambulantes. E obviamente você precisa de um profundo conhecimento pra escapar da força da natureza. O senhor agradece e diz que vai preservar isso e passar pra próxima geração. Oh, louco, o senhor, muito então, fala obrigado. que ele vai sair em busca de mais um combate como esse. Tudo que ele Eu encarnei no Prota, então agradecer pelo livro que eu não recebi. pede é pra que eles se encontrem mais uma vez vivos. Ele então diz que vai dar uma de... Ela não é nada demais. Não tem, eu acho que falta um pouco de objetivo final, de sabermos o que é que o Prota almeja. Não tem isso. Mas se tivesse, acho que seria legal. E as pessoas terem um pouco mais de personalidade. Este aqui tem, mas o Protinha, sei lá, ele é muito motivacional, mas não é aquela pessoa que tu te inspiras, não é aquela inspiração. Fica pra que ele consiga alcançar. O Irene Pereira, sei lá, outros personagens que são muito motivacionais e são legais de seguir. Este aqui é legal, mas não é aquela inspiração. O pico marcial. Ele tinha que manter cada uma das informações do espaço presentes na mente dele a todo momento. O senhor tá meio confuso e pergunta o que ele quer dizer com isso. O que então comenta sobre como ele provavelmente fica ciente em tudo que tá ao redor dele quando tá no meio de um combate. Como, por exemplo, onde você pode pisar, o que tá nas suas costas, onde estão os outros inimigos. Porém, isso que ele só... Visão espacial, baseado com visão... não funil de campo. Funil é a visão que quando nós olhamos fica tudo focado. Ponto, a tua volta fica desfocado. Então, é visão periférica, é isso. É visão periférica mais visão espacial. Visão espacial é um dos sentidos que nós temos. Nós não temos apenas 6 centímetros, temos muito mais do que isso. Temos por volta de 40. Um dos sentidos mais conhecidos, além dos 6, é visão espacial. Um exemplo para tu detectar a visão espacial. Fecha os olhos, pega no teu nariz. Isso é visão espacial. O que é visão espacial? Tu conseguir localizar as coisas mesmo de olhos fechados. Saber onde é que tu estás, onde é que tu estás. Foi a mesma coisa 2 vezes? Falei, mas enfim, eu queria dizer onde é que tu estás, onde é que estão as suas partes do corpo e onde tu estás fisicamente, onde é que tu estás, por exemplo, quando tu está tudo desligado na tua casa, tu sabes onde é que ficam as coisas por visão espacial. Não está vendo, mas é tu sabes quanto espaço é que tem entre uma coisa e outra. Então tu consegues te movimentar consoante isso, não estás a ver, mas é como se fosse uma visão. É basicamente isso. Consegue fazer por um curto período em certas partes do combate, ele precisava manter ativo a todo momento. O senhor fica ali meio confuso, como é que ele ia fazer algo assim? Só manter a técnica da energia da espada ativada parecia que ia rasgar a cabeça dele no meio. Como é que ele ia simular tudo que tá ao redor dele a todo momento? Basicamente, a cabeça dele com certeza iria explodir. Porém, o Kim sumiu, e ele tem certeza. Deve ter alguma razão pro homem mais forte sobre os céus ter dado essa dica pra ele. E daquele dia em diante, ele começou a tentar manter a consciência dele e todas as informações que os olhos e ouvidos pudessem passar, tentando se lembrar da posição espacial de tudo que ele via. A consciência dele parece estar navegando pela cidade e ele consegue sentir os passos de cada pessoa e nisso tá na floresta. Já fazem 5 anos que ele vem praticando manter a energia da espada e a consciência espacial. Porém, a todo momento que ele abre o olho, fica completamente nauseado e tonto. Não só ele estava absorvendo toda a informação visual, como todos os sons a todo momento. Porém, como é que ele ia lutar num estado como esse, na qual ele não
consegue nem olhar pra frente. O problema é que ele não tem muito o que fazer. Nos últimos 30 anos, ele já viajou por todas as seitas, medianas e grandes, e agora não existe uma única que ele possa visitar. De vez em quando, ele estava capturando alguns bandidos e vivendo do dinheiro da recompensa, tendo que lutar contra inimigos sorrateiros que usam todo tipo de golpe baixo, enquanto ele tá completamente tonto. Nisso, um cara aparece de trás do arbusto e fala pro chefe que encontrou o desgraçado. O mano com a lâmina nas costas fala que hoje da primeira vida que ele se ajoelhou. o garoto vai morrer. Porém, o seu sócio se prepara dizendo que mesmo que ele morra, ele ia continuar seguindo esse caminho. Com isso, 15 anos se passam. louco! Surpreso, ele diz que ele realmente sobreviveu. O Kim, com a cara toda cortada, diz que sim. Mais uma vez, ele saiu vivo. Fazem 45 anos que ele regressou. Finalmente, ele chegou no estágio que ele tá proficiente em se lembrar e em processar não só o que ele escuta e também vê, mas até mesmo que ele toca, prova e cheira. Tudo isso no nível avançado. Só que mesmo assim, ele não conseguiu chegar no pico de um artista marcial. Falta ele epifania. franze a testa, se perguntando como é possível isso. Nessa hora, o Kim diz que agora ele tá sendo caçado pelos cultivadores. E parece que estão até mesmo pagando dinheiro pra quem o matar. Porra! Por quê? Já tentaram montar uma armadilha e ele escapou por pouco. Ao menos dessa vez, ele conseguiu deixar um corte no rosto de um deles. O senhor de cara baixa diz que, pelo visto, ele recebeu um grande conhecimento mais uma vez. O Kim, porém, diz que na verdade não é isso. Ele só percebeu que é impossível enfrentar um cultivador no estágio da formação. Se ele simplesmente não escapa o mais rápido possível, ele vai terminar como um cadáver no mesmo instante. É por isso que ultimamente ele tá percebendo que talvez essa ideia aí das 5 energias que convergem seja o limite de um artista marcial. E talvez o próprio autor das técnicas que ele vem praticando deve ter chegado na mesma conclusão que ele. Não importa o que um mortal como ele faça, nunca vai ter chance de vencer um cultivador. Naquele momento, o Seo se viu no Kim. Aquele cara na frente dele tinha sido presenteado pelos céus com um talento incrível, enquanto o protagonista havia sido abandonado. Porém, ele mesmo... Mas mesmo assim, mesmo perante isso ainda não é nada. Comparativamente a eles. Mesmo assim, conseguia perceber que a situação deles era bem parecida. Era Sim. engraçado ver essa situação. Batendo numa parede que não parece não furar. Quando eles eram opostos completamente diferentes. Nisso ele fala Mas pro nenhum Kim deles que ele tá desiste. completamente confuso e não sabe o porquê ele não consegue atingir o próximo nível. O Kim pede desculpas e diz que é estranho. Ele consegue simular a energia da espada e até mesmo os 5 sentidos dele já chegaram no pico. Ele não tem ideia alguma ou porquê ele ainda não avançou. Nisso ele oferece, como sempre, um duelo. Talvez eles conseguissem perceber alguma coisa, já que faz tempo que eles não têm uma prática como essa. Sob a luz da lua, uma explosão acontece no meio da floresta e o Seo se pergunta qual que é o problema. O Kim só diz que realmente ele já deveria ter chegado ao pico de um artista marcial anos atrás. O Seo então quer saber o que isso significa e o porquê tá acontecendo algo assim com ele. O Kim então fala que mesmo que não tivesse talento, isso já deveria ter acontecido. Talvez o que ele estava precisando fosse um catalisador. O senhor Como percebeu assim? o que ele quer dizer com isso. Ele explica que é uma Experiência de forte quase vontade morte? ou emoção. Um evento que faz com que ele exceda os limites naturais e ultrapasse a concentração e o talento que ele possui. Rapaz, o senhor porém perde a paciência e manda ele explicar que desgraça ele tá querendo dizer com isso. Nos últimos 50 anos da vida dele, ele não fez nada além de lutar. Quão mais desesperado ele teria que ficar? Ele sofreu a vida inteira desesperadamente tentando sair Provavelmente uma experiência de quase morte. Acho que seria desse isso. nível de um artista marcial e conseguir finalmente Não uma que ele conseguisse evitar, mas algo intransponível. Que ele realmente não conseguiria derrotar de forma alguma sem chegar no pico. Algo nesse nível, acho que ele talvez conseguisse uma epifania. chegar no pico. Ele ativou toda Oh, tô vendo essas mensagens aí, a mubo. energia que o corpo dele possui e até mesmo dorme com a espada e mantém a energia dele ativa. Nesse momento ele consegue processar e memorizar até mesmo qualquer informação que ele experiencia dentro dos sonhos dele. Rapaz, ele cai no chão desesperado querendo saber o porquê os céus não mostravam pra ele o próximo passo. Naquele momento ele sabia como idiota parecia um homem de 70 anos xingando os céus pelo seu destino. Porém, porque mesmo ele engraçado. tendo seguido o caminho da espada pela vida inteira, Mas ele desesperador. não tinha a mínima ideia de qual era o próximo estágio. Vendo isso, o Kim faz uns cortes na espada e diz que desenhou pra ele uma arte marcial que provavelmente vai fortalecer os pontos fracos que ele tem nesse momento. De forma alguma, isso iria garantir alguma coisa, porém aprender aquilo talvez o ajudasse a se acalmar. O Prota, vendo as inscrições na árvore, só diz que mais uma vez ele desapareceu do nada. E com isso, 5 anos se passaram. Fazem mais de 50 anos que ele havia regredido, e agora ele sabe que não tem mais muitos anos de vida. Olhando pros céus, ele pergunta se o Yongun A já havia menos que tu chegue no pico. morrido. Pelo visto, mais uma vez, esse foi o destino dos dois. O talento dele acaba aqui.
E assim como Yonhu não foi capaz de fazer o que queria. Não importa quantos mortais sofram, eles nunca conseguem escapar do destino dos céus. Porém, bem nessa hora, o Kim aparece nas costas perguntando que merda ele tá falando. Nossa, mas ele tá acabado, sem 2 braços. Na hora o senhor se aproxima perguntando o que aconteceu, por que ele tá tão acabado. Ele fala que vai buscar um remédio. Porém, no mesmo segundo, o Kim sai voando com ele pegando pelas costas. Eita, rapaz, agora que eu percebi, né? Ele tá sendo levado, porém o cara não tem nem braço, né? Tá segurando como? Porém, o Kim fala pra ele dar uma olhada. Com a bainha da espada. E vê que eles estão sendo perseguidos por um cultivador. Esse era o preço que ele estava pagando por ter explodido o braço de um outro. O Kim, porém, tá animado, falando que ele, Yonhu, conseguiu fazer um cultivador sofrendo dano suficiente para estar sendo caçado assim. Ele finalmente vislumbrou o estágio que existe após a conversão das 5 energias. Qual é que é esse estágio? Com os 2 próprios olhos, ele sabe qual é o limite de um artista marcial. Nisso, uma bola de energia aparece em cima e ele fala que se arriscou por isso, gastando a própria força vital para chegar até esse ponto. O Zio percebe que aquilo era um Ki fortalecido. E na hora ele manda esse ataque de energia falando que conseguiu destruir um braço de um cultivador graças a isso. A bola de energia bate na casa, destruindo metade da floresta. E ele fala pro Zio assistir. Esse era o resultado do trabalho da vida inteira dele praticando as artes marciais. O Prota, porém, por um segundo tá ali falando que essa é a casa que ele construiu depois de juntar dinheiro por 50 anos. O Kim, porém, tá falando pra ele olhar. Ele fugiu até esse lugar especificamente pro amigo ver tudo. Isso porque ele quer deixar o legado dele na mão do CEO. Naquele momento, o CEO começou a ficar com raiva, porém decidiu ficar... Não é raiva, pô. O amigo perdeu os 2 braços e lembrou-se de ti mesmo assim. Eu tô preocupado com bens materiais. Tu na vida passada, tu literalmente tive... tudo que podia ter, tinhas toda a riqueza do mundo na palma da tua mão e não se importava com isso, mas agora a causa dos que eu poupei durante 50 anos é muita coisa. Por amor de Deus. Fica quieto e só observar essa performance marcial. A casa de 3 andares que ele construiu depois de tanto tempo foi destruída sem um único traço. Sorte que ele não tinha nenhum servo, senão todos teriam morrido no mesmo instante. Além disso, dava pra perceber que em cada parte da construção, inúmeros cortes haviam sido marcados. É só, tipo, qual é o nome? O Rasen Shuriken, que quando faz ver de perto, tem várias lascazinhas de lâminas. Não é lâminas, mas de vento que cortante. A tal bola de energia, na verdade, era a concentração de inúmeras lâminas. Realmente era uma força inacreditável e muito mais forte do que qualquer arte marcial que o Kim já havia mostrado. O Kim tá fugindo, falando que foi assim que ele conseguiu destruir o braço do cara. Antes ele tinha que fazer emboscadas e tentar os atacar de forma letal só para ter alguma chance. Porém agora ele podia lutar contra eles frente a frente. Porém, ao falar nisso, a energia acaba e os 2 começam a cair. Mais uma explosão na floresta. As árvores todas destruídas, enquanto o Kim agoniza no chão, falando para ele não se esquecer dessas técnicas. Elas eram as realizações da vida dele e o que ele quer é que elas sejam passadas para as próximas gerações. O CEO diz que já entendeu e manda ele ficar quieto porque a vida dele estava em jogo. É quando alguém em cima da árvore de repente diz que finalmente encontrou o maldito mestre marcial da forma final. Era uma pena que ele tinha fugido para um lugar tão ruim. Ele então fala pro civil que esse cara aí era um criminoso que cometeu inúmeros crimes incontáveis contra os cultivadores, então era bom deixar ele ali. O senhor pergunta se o cara tá ali pra o punir e o mano só quer saber se por acaso eles eram aliados. No mesmo segundo, porém, o Prata começa a correr com o Kim nas costas. O cara de longe, porém, vendo isso, só diz que é insignificante. Ele já deveria ter aprendido a força que ele possui do tal amigo então. Mas já que é assim, ele vai interpretar isso como entretenimento e fala pro cara correr. Que desgraçado! A energia roxa se espalha e quando o senhor olha pra trás, tem um monte de zumbi, uns cadáveres de outros caras mortos. Cheio de talismã. Continua na corrida, pensando que ele tá velho demais. O cara é um necromante. Mas pra algo assim. Enquanto foge, diz que o amigo ter recebido o nome de um mestre marcial final realmente era algo bem único. O amigo com esse nome e ele com o nome de o espírito lutador infinito sendo perseguido por esses zumbis. Realmente era uma situação esquisita. Ele continua na fuga falando pro amigo acordar e falar alguma coisa. Nisso, um dos zumbis estava prestes a se aproximar, vestindo uma roupa ali toda moderna, porém toma-lhe um corte no pescoço e cai na direção dos outros. O senhor continua na fuga falando que era o maldito Kim que devia estar levando ele nas costas. Com isso, a fuga continuou e, como esperado, os zumbis continuaram perseguindo sem parar. O Prota perseverou e continuou correndo. A manhã acabou, a noite passou e ele já nem mais sabe quantas vezes o sol nasceu e caiu. Só que agora ele tá na ponta de uma montanha, falando que realmente era mais alto do que ele esperava. Nessa hora, o cara nas costas diz que é assustador.
Um mero civil conseguiu resistir a essa perseguição por 3 dias e 3 noites. Só que não tem mais como ele fugir. Qualquer coisa que ele tentar vai ser fútil. Até porque o mestre marcial final já tinha morrido. O senhor diz que isso é óbvio, até porque ele é um médico. O cultivador quer saber então por que ele continuou correndo. Ele só estava interessado no espírito marcial final. Ele não se importa com ele poderia simplesmente ter abandonado esse cadáver e fugido. O senhor, porém, dá risada, o que deixa o cara confuso. O prota pensa que ele realmente chegou longe com as inúmeras técnicas que ele havia aprendido. A vida inteira de prática, por mais que os céus tenham negado a ele qualquer tipo de talento. Claro que grande parte do poder dele vem dos ensinamentos do Yonhong, alguém da mesma terra natal dele e o mentor marcial. Nisso ele puxa a espada e diz que se o cara quiser levar a cabeça do amigo dele, vai ter que arrancar dele primeiro. O cara perde a paciência e diz que realmente ninguém mais tinha medo dos cultivadores. Irmão, por ser cultivador, a pessoa se desconecta literalmente da humanidade. Agora realmente faz sentido que eles falaram lá, aquele velhote lá com o beijão robô. Faz sentido eles que realmente se desconectou da humanidade, já não é mais humano. Pelo visto, era porque ele ou abandonou a vida ou porque era velho demais. Porém, tá tudo bem, ele iria mostrar que ele tem poder o suficiente pra causar uma dor muito pior do que a morte. De repente, os dois braços avançam pelo lado do CEO e se conectam no King. Ele olha pra trás meio confuso e o cara responde que eles são parasitas. E agora eles vão pagar o preço por terem tentado humilhar um cultivador. O prota só se vira e diz que realmente ele era um bastardo maligno, enquanto o cara ordena que o espírito marcial final mate o próprio discípulo. Nisso, o King grita e dá-lhe o primeiro corte no CEO que se agacha. Se vira pro inimigo e pergunta como é que ele tem coragem de acabar com o legado de um homem assim. O cara, porém, tá só sorrindo enquanto o King continua atacando. O CEO agradece que ao menos dava pra perceber que ele não tava conseguindo utilizar as artes marciais. Ele tava simplesmente utilizando o poder puro que o cultivador colocou nele com esses braços. Porém, essa força e velocidade eram absurdas demais pra ele conseguir resistir com esse corpo velho. Ele tá todo se tremendo, falando que já era uma desgraça terrível ter que apontar a espada dele pro King. Alguém que no final das contas já tava morto. Ele pede... Ok, pra um cadáver apontar a espada realmente é mau. Eu ia dizer, não, já lutou várias vezes com ele, não é nenhuma desgraça lutar contra ele, mas depois contra um cadáver é complicado. Desculpas, enquanto pensa que, infelizmente, não tem nada que ele possa fazer e ele precisa acabar com isso o mais rápido possível. Ele então ativa a técnica do corte da montanha 21 do céu celestial. Em um flashback, ele perguntou pro King se ele sabia o porquê essa técnica da montanha era a única que tinha o nome de um lago e não de uma montanha. A verdade... Que? Né, foi o próprio King que criou, então o nosso garoto tá curioso pra saber se isso aí por acaso, né, tinha algum significado especial. O King cai de costas e diz que o Lago Celestial lembra ele do Lago Atop lá no Monte Baekdu. Pelo visto é uma região lá da Coreia, né, de onde eles vieram. Entendi. E o King acha que quem criou essa técnica talvez tenha vindo da Coreia, assim como eles. Foi quando o King percebeu que a técnica tinha esse nome porque esse era um lago que refletia o próprio céu e as montanhas ao redor. O lago reflete o que acontece nos céus, porém a sua superfície se mantém intacta. Os céus significavam tudo que ele vinha aprendendo. E o lago que refletia os céus era um significado desse único ataque. O King parece tomar-lhe uma no lar do corpo por um segundo. E o senhor explica que essa é uma técnica que por um curto período ele consegue utilizar a energia do inimigo no próprio corte. Esse era um movimento bem único e uma arte marcial que tinha sido construída somente pra ele. Se o corpo de um continuar intacto, ele vai continuar sendo utilizado como um zumbi. E é por isso que ele tem que garantir que nenhum pedaço dele continue vivo. Ele vai acumular toda a energia na bainha da espada, combinar todas as técnicas e formar tudo isso em um único ataque. Interessante. Quando ele tá prestes a finalmente liberar o ataque, de repente o King começa vai a se explodir? transformar virando uma bola de carne. O prota percebe que o maldito cultivador tinha dado mais poder e velocidade pro King. Ele sabia que a vida dele... Velocidade nesse estado? Vai conseguir mais velocidade com isso? logo ia terminar, então ele ia utilizar aquele momento pra garantir que o mestre dele não sofresse essa humilhação. Nisso ele avança na direção do King, que ergue os braços, enquanto o prota jura pra si mesmo que não podia morrer ainda. A área ao redor dele, os barulhos, os cheiros, a umidade, a temperatura, ele ia absorver cada uma das sensações ao redor, mesmo que o cérebro dele fosse explodir. Nisso o olho começa a queimar e ele diz que transformaria tudo em cinzas. Porém, de repente ele sente algo esquisito e para por um segundo. O cérebro dele, que parecia que estava prestes a explodir, ao invés de ceder a toda a pressão, parecia ter ultrapassado alguma coisa. Finalmente! Se vendo num vazio, ele se pergunta se caiu algum tipo de ilusão ou se tá louco da cabeça de vez. Porém, é quando ele nota algumas estranhas linhas vermelhas vindo
vindo da mão do Kim. O ataque bate em cheio no chão, porém ele consegue se esquivar. Notando que até a espada dele agora estava com uma estranha linha azul. Ele simplesmente segue o caminho da linha e o corte vai certeiro no peito do Kim. Na hora ele se pergunta se aquela era a visão de um artista marcial que havia chegado no pico. E ele nota que estranhamente o Kim tá sorrindo! Pô, foda. sorrindo. A pessoa que tinha o talento que foi abençoado pelos céus e ele com o talento que foi banido dos céus. Eles eram o oposto polar, porém mesmo assim, de certa forma, eles eram similares. Isso porque, no final das contas, ambos sofreram a vida inteira tentando escapar do destino que foi concedido pelos céus. E rapaz, ele corta o Kim inteiro em 50 pedaços. Enquanto diz que naquele momento não mais existia o gênio ou burro. Eles eram apenas dois homens que sofreram contra o destino por toda a sua vida. Um havia morrido e o outro já estava na porta da morte. O Kim olha pra trás e ele percebe que era como se o amigo perguntasse se ele realmente iria parar ali. Na mesma hora ele diz que não e avança na direção destruindo toda a montanha. Quando toda a fumaça sobe, ele tem certeza que agora sim o fim chegou. O cultivador olha pra ele gritando com ódio, enquanto o prota cai falando que nem mesmo aquele cara conseguiria punir o cadáver dele na morte. Ele então pede pra que o mestre marcial dele descanse em paz. E com isso, ele finalmente alcançou o nível de arte marcial que ele desejou por tanto tempo. Eu falei que eu ia chegar. Não tava esperando que fosse tão emocionante, tão foda, mas ficou. Um fim nessa vida de esforços intermináveis. Essa foi a quarta regressão. Rapaz, essa quarta vida foi insana, muito hein? A foda. melhor até agora. Será que vai continuar melhorando? Não sei, mas sei que capítulo seguinte. Agora é que ele não passou pela reconstrução corporal por causa de ter chegado ao pico. Então, eu acho que quando os seres chegarem, ele ainda vai ir para o mundo humano. Ele não vai ir com os seres absolutos para alguma seita. Porque ele não vai ter recuperado o próprio corpo imortal. Então, eu fico me perguntando. Este aqui vai ser foda. Tenho certeza que vai acontecer. Mas eu vou contar isso no próximo vídeo. Mentira, eu vou contar agora, senão vou me esquecer. O que vai acontecer é que ele vai, nesta vida, vai viver com o outro atrás desses seres absolutos imortais. Ele vai caçar com o mestre dele os seres imortais nesta vida. Vai ser foda demais. E se queres essa continuação, por favor, deixa o like, inscreve-te ou vira membro, que isso ajuda demais o canal. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.